Fala aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Buzz Talk de hoje. Hoje o assunto é inteligência artificial. Estou há um bom tempo já querendo falar sobre isso e eu trouxe um cara que eu conheci no LinkedIn, que eu vi que fala bastante sobre o assunto, já trabalhou com isso. Oswaldo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, Daniel. Tô me sentindo um famoso aqui, né? Vindo falar um pouquinho da minha carreira. Vamos falar de inteligência artificial e outros assuntos aí ao longo da minha trajetória. Muito legal, obrigado pelo convite. Legal. Eu vou pedir pro Oswaldo se apresentar, mas antes disso, só lembrar vocês se vocês quiserem seguir a gente nas páginas, é só escanear o código de barra. Aí você vai ter lá, a gente tá no Spotify agora, no YouTube, tem o canal principal, o canal de cortes, e também Instagram, você vai ver. Você escaneando esse link aí vai te abrir tudo. Oswaldo, se apresenta, por favor. Quem você é, como que você chegou na inteligência artificial? Não, vamos lá. É até engraçado que eu vi uma vez uma matéria desafiando a pessoa a se apresentar sem ela falar o que ela faz no trabalho, né? Mas eu diria que eu sou um entusiasta de tecnologia, eu gosto muito do tema, né? Tenho um background em TI, me formei em TI, estudei bastante sobre isso ao longo dos anos. Eu gosto muito do tema de dados e inteligência artificial. Sou professor, inclusive já dei alguns cursos em pós-graduação, alguns cursos em EdTechs. Gosto também do ecossistema de startups, sou investidor e mentor de algumas startups. E nas horas vagas, um nerd aí assumido, né? Gosto de board games, quadrinhos, etc. Funko Pops, né? E coisas do tipo. Então, um pouquinho da minha persona aí. Legal. Você trabalhou, por onde você passou? Você fez bastante Vamos coisa, lá. eu já Fiz bastante vi. coisa. Eu agora tô fazendo 16 anos de carreira. Os cabelos brancos aqui já estão denunciando, né? Pelo menos tem cabelo ainda, tô fudido tá já. caindo, não tem muito mais. Quando dá uma escondida aqui. Mas eu comecei minha carreira cedo, né? Eu sou de Santos, estudei em Santos, fiz FATEC lá, que é o curso que hoje chama Análise de Sistemas, né? Na época chamava Processamento de Dados. Que até tem uma grande discussão hoje do papel das faculdades, né? Porque você entrar num curso, ficar ali 4 anos num tema que daqui a pouco já está defasado, é a grande discussão. Mas enfim, fiz graduação em tecnologia, estudei economia junto, porque eu gostava também muito de economia, fazia uma de manhã, outra à noite. Ainda estudava inglês aos sábados, não sei como que eu tinha saúde para isso. Hoje eu jamais faria isso. A saúde foi gastando, o tempo foi gastando. Quando a gente é jovem, tudo é possível. Né? Exato. Enfim, e sempre tive essa vontade de vir para São Paulo, trabalhar com tecnologia. Então, assim que eu me formei, comecei a estagiar aqui, antes de me formar, né? Comecei a estagiar em São Paulo, vim e voltava de fretado. Um salve aí para todo mundo que pega fretado aí, que não é fácil, né? E depois me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar numa consultoria de investigação de fraude, que chama Kroll. Ela é especializada em investigações. E quando a gente fala fraude, não é fraude transacional, que é o que a gente está acostumado a ver, fraude de cartão de crédito, fraudes financeiras. Eram fraudes que a gente chama de crime do colarinho branco, né? White collar crime, que é lavagem de dinheiro, corrupção, pagamento de propina, coisas que quase não tem no Brasil. Exato, é o que mais tem. É uma coisa rara de acontecer. Aí eu trabalhava na parte de tecnologia disso. Eu entrei totalmente por acaso nessa área, eu participei de vários processos para trabalhar com SAP, que na época estava bem quente. Programador, né? A gente tinha bastante aula de programação. Aí eu fui aceito nessa empresa no processo de estágio e comecei. Aí fiquei quase 4 anos lá. Depois fui ser headhunter, trabalhei na Michael Page como headhunter em TI. Um resuminho rápido, depois a gente detalha essas passagens. Depois voltei para a área mais técnica, fui para a Deloitte, fiquei 9 anos quase lá. Aí Microsoft, aí a comecei Deloitte, o que é mesmo? Eu conheço o nome, mas eu não... A Deloitte é uma consultoria chamada Big Four, né? Você deve ter ouvido falar nesse sentido, que tem a Price, a Ernst Young, a KPMG e a Deloitte. Né? São as 4 grandes consultorias e auditorias. A Deloitte é a maior delas em serviços profissionais. Aí eu fui montar uma área de computação forense lá, já explico melhor o que é isso. Aí Microsoft, recebi um convite, aí sim, fui liderar a parte de dados e inteligência artificial. Aí saí no final do ano passado e hoje voltei para a área de recrutamento de executivos focado em dados e AI. Então, por isso que eu
acompanho bastante esse setor, gosto de estar atualizado sobre esse tema. Legal. Eu sou apaixonado por tecnologia e eu sou um fã do Elon Musk. E eu lembro de escutar ele falando faz muito tempo sobre inteligência artificial, sobre ser um risco para a sociedade, não sei o quê. E de repente, esse boom de inteligência artificial, hoje, assim, com certeza já existia muitas dessas coisas no ano passado, 2 anos atrás, mas ninguém sabia. Mas hoje você entra, você monta uma empresa, você monta um site, você monta um logo, você faz tudo em 20 minutos num site. É uma loucura. Então, é isso que eu queria discutir um pouco. Eu trouxe aqui algumas frases de algumas coisas que eu vi, só para as pessoas entenderem mais ou menos o que é, né, que a gente vai falar. Eu assisti, tem o podcast do Primo Rico, né, o PrimoCast. Não lembro se foi no PrimoCast ou se foi no podcast dos sócios, que foi o Walter Longo. Ele falou, o mundo... Quem não sabe quem é o Walter Longo, é um publicitário, também viciado apaixonado por tecnologia, e ele está estudando bastante questão de inteligência artificial. Ele falou, o mundo não será mais dividido entre ricos e pobres, brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando. Vladimir Putin, ele falou, quem ganhar essa corrida da inteligência artificial será o próximo governante mundial, né, o World Ruler. O Nadella, CEO da Microsoft, falou, as máquinas que aprendem por si mesmas tornam-se cada vez mais autônomas e potencialmente antiéticas. E, por fim, Sam Altman, que é o CEO atual do ChatGPT, do OpenAI, né, que tem o ChatGPT como um dos produtos. Ele falou uma coisa muito interessante, que eu sou apaixonado pelo paradoxo de Fermi. Ele falou, uma das minhas 4 explicações favoritas para o paradoxo de Fermi é que a inteligência biológica sempre eventualmente cria uma inteligência de máquina que apaga a vida biológica e então, por algum motivo, decide se tornar indetectável, né? Então, para quem não sabe o que é o paradoxo de Fermi, é uma teoria, imagino, né? Uma teoria que diz que na verdade é uma pergunta. Se existem os aliens, por que eles não estão aqui? Por que a gente não consegue ver eles? Por que a gente não está interagindo com eles? Eu achei bem interessante isso que ele falou. E para finalizar, o Richard Engel, que é um dos desenvolvedores do OpenAI, ele publicou no Twitter essa semana, logo depois da carta que o Elon Musk e outros profissionais e pesquisadores soltaram ontem, na verdade, dia 29 de março. Ele postou no Twitter, eu prevejo que até o final de 2025, as redes neurais, né, que é basicamente inteligência artificial, irão ter consequências situacional de nível humano, ter consciência situacional de nível humano, entender que eles são RNs, né, redes neurais, como suas ações interagem com o mundo, etc. Que vença qualquer humano ao escrever planos eficazes do mundo real em várias etapas, fazer melhor do que a maioria dos revisores, ou seja, professores, qualquer um que revisa qualquer coisa ou que ensina qualquer coisa, que irão projetar, codificar e distribuir autonomamente aplicativos inteiros, por enquanto não os mais complexos. Por isso eu entendi que eles vão identificar, sei lá, falta um aplicativo de delivery de alguma coisa, ele vai criar um aplicativo e já vai soltar numa rede. Foi isso que eu entendi. Que vença qualquer humano em qualquer tarefa de computador que um típico trabalhador de colarinho branco possa fazer em 10 minutos. Que escreva que escreva contos premiados e livros publicáveis de 50 mil palavras e gerar filmes coerentes de 20 minutos. Achei muito interessante, é uma revolução muito grande. Eu queria falar um pouco sobre o assunto. O que você acha da inteligência artificial, do que está acontecendo? Depois a gente vai entrar na carta do Elon Musk, eu fiz um resuminho dela aqui pra gente ler. Vamos lá, é bastante coisa, né? Acho que antes é importante a gente dar um resumo, né? Porque parece que a gente dormiu e acordou e tinha uma revolução acontecendo. Exato, foi um negócio muito rápido, muito loucura, cara. Mas então, um pouco de histórico, assim, né? A inteligência artificial existe há bastante tempo já, né? Sei lá, uns 30 anos que já existe a tecnologia, não como é hoje, mas os conceitos, né? De redes neurais. O que é inteligência artificial? Na verdade, é isso que eu ia te perguntar, porque tem uma diferença entre uma automação e uma inteligência artificial, né? É importante saber que não existe a inteligência artificial, né? Ela, na verdade, é um conjunto de instruções, que a gente chama, resumidamente, de algoritmos, para simular um comportamento humano. Então, a gente fala da Generative AI, né? O que é a inteligência artificial generativa? Ela gera conteúdos, né? Pode ser imagens, né? O DALL-E, você deve ter visto já, o DALL-E para gerar, e o Midjourney para gerar imagens, agora o ChatGPT para texto, e estão aparecendo outras vertentes com essa mesma tecnologia, para gerar conteúdos.
E ela prevê, no caso do chat, ela prevê... Ela tenta combinar palavras de forma lógica para parecer um humano falando. Isso começou com o intuito dos chatbots, que até pouquíssimo tempo eram horríveis, né? Você entrava em contato lá com o suporte. WhatsApp, enfim. O chatbot aparecia lá, 4 opções geralmente. Uhum. Aí você fala assim, eu quero alterar a data do meu boleto. E aí ele botava lá, pagar boleto, reclamar a cobrança, não quero alterar a data. Aí você fala, outro. Aí ele colocava mais 4 opções, outro. Até falar com o atendente, era irritante, né? Os chatbots eram até pouquíssimo tempo irritantes. Só um parênteses, eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? E lá, qualquer lugar, qualquer empresa que você liga, já é um robô. Você não consegue falar. Eu já ligava, já falava assim, eu quero falar com um ser humano. Ele já me passava por um ser humano, porque nunca entendi o que tava falando. Ruim, né? Exato. E aí o generativo é esse conceito de falar o mais próximo do humano. Então, a gente colocou uma série de informações, inclusive o ChatGPT tem dados até 2021. O GPT-4 também? O GPT-4 ele tem uma diferença que ele é multimodal. O que isso significa? Que o GPT-3 ele tem só texto. O GPT-4 você consegue pôr uma imagem. Ele interpreta aquela imagem. Ele interpreta a imagem. Então você pode colocar lá uma foto de um bolo de chocolate e fala, eu quero uma receita para fazer esse bolo. Ele entende que é um bolo e te dá a receita. Mas voltando no histórico do... Como é que a gente... Não é que a gente dormiu e acordou, né? Isso já vem de alguns anos, foi evoluindo com a evolução da nossa capacidade de processamento, que ficou muito mais barato com a cloud, o Big Data. Tudo isso favoreceu esses... Que a gente chama de... Sem querer ser muito técnico, né? Mas LLM. É Large Language Models. Então a gente tem modelos e uma grande massa de dados que consegue ser interpretada por uma série de regras e tal, que a gente foi imputando, com a diferença que... Só um parênteses dentro da explicação, né? Existem alguns tipos de inteligência artificial. A primeira delas era baseada em regras, que era o if-then, né? Então, se isso, então aquilo. Então, se você digitar, quero fazer um pedido, ele tinha uma série ali de respostas pré-treinadas por um humano para te responder. Se fosse alguma coisa diferente, chegava naquele ponto de quero falar com um humano. Uhum. Então, mas para o básico ali ele funcionava, que era baseado em regras. Se isso, então aquilo. Isso é um tipo, né? Que é todo em inglês, né? Mas é inteligência artificial baseada em regras. Depois teve um segundo tipo, uma evolução disso, que é o modelo supervisionado. Então ele consegue aprender com os dados que são imputados, mas você ainda sabe o que vai sair dali. Um exemplo, o mais clássico é o antifraude dos bancos, né? Então você põe ali uma série de transações, fala, o Daniel ele costuma gastar R$2.000 por mês e entre 8 e meia-noite. Então, se tem uma compra de R$3.000 às 3 da manhã no mercadinho do Zé, tá estranho, não é parecido com aquela massa de dados dos clientes do cartão, nem o próprio comportamento do Daniel, ele soa um alarme. Ele acende um farolzinho ali. Isso é um básico. Aí vem uma terceira, que é o unsupervised, né? O não supervisionado, que é a inteligência artificial aprender com ela mesma. Por isso que começa a ser, aí sim, uma inteligência... bem aspas aí, porque né, o Elon Musk está preocupado com o rumo que isso está tomando, mas a gente já fala disso. Mas é basicamente você saber o que você não sabe. Então, no caso da fraude, eu pensei antes o que poderia acontecer. A sua compra às 3 da manhã não faz sentido, vamos bloquear. Só que ao invés de ter um humano ali olhando, é a máquina que interpreta. Essa outra, o unsupervised ali, né? A própria máquina gera coisas que eu não sabia. Então... Isso gera, por exemplo, você costuma comprar refrigerante, sei lá. Isso, um exemplo que é um clássico aí é a venda de fraldas e cerveja no mercado, né? Então, se você está isso para o mercado físico. A gente conseguiu pesquisar lá os varejistas que provavelmente um pai de família ia comprar fralda para o filho e levava a cerveja, aproveitava, né? Então ele dava um cupom de desconto na fralda ou na cerveja por conhecer aquele usuário. Cara... Mas é isso, para o mundo virtual, é identificar coisas que não eram conhecidas antes. Em termos leigos, é isso, né? Mas voltando na questão ali do Walter Longo, que eu admiro também, e todas essas preocupações, né? Dado esse histórico da inteligência artificial, já vamos falar dos impactos, mas como é que a gente acordou com isso, né? O Elon Musk, junto com o Sam Altman, o Elon Musk ajudou, né, com funding, a fundar o OpenAI. Que ele tinha uma ideia uma premissa de ser non-profit, né? Não sem fins lucrativos.
Era um instituto com todo esse avanço da inteligência artificial para investir mais, para pesquisar, para ser um centro de excelência em inteligência artificial. Só um parênteses, me corrija se eu estiver errado, mas a relação, o envolvimento do Elon Musk nisso é diferente do envolvimento dele nas outras empresas, né? Nesse caso foi um investimento dele, não foi uma empresa que ele criou, a ideia dele, que ele estudou. Tesla foi um... Ele investiu num projeto. Como um mentor e investidor. Né? Porque era sem fins lucrativos. A Microsoft teve uma sacada muito boa, ela colocou $1 bilhão em 2018, se não me engano. Nossa, de 2018? Tô dizendo que não foi do dia pra noite que as coisas aconteceram. Eu achei que tinha sido mais recente isso da Microsoft. Então, essa primeira investida, eu posso estar enganado, não sei se foi 18 ou 19. Aí eles foram evoluindo, crescendo e tal, ainda sem fins lucrativos. E agora, mais recentemente, com esses avanços das tecnologias cognitivas que a gente chama, né, que simulam... Foi justamente aí que o Elon Musk saiu, né? Ele saiu em 2018, eu acho. Foi bem quando a Microsoft... ele fez aquele investimento e estava acompanhando ali e tal, né? De longe. E a empresa seguiu, esses modelos neurais foram avançando, a tecnologia foi evoluindo, testaram outras coisas antes, começou com o DALL-E, né? Que você deve ter visto lá para gerar imagens. Esse daí ele é no Discord, não é? Não, o DALL-E é um dos produtos do OpenAI que também gera imagens. OpenAI, é verdade. Não, eu baixei um outro, eu queria fazer Você fala assim, eu quero um urso numa prancha, numa praia, no modelo do Picasso. Ele faz a imagem ali. Né? Já foi uma primeira febre ali, todo mundo começou a falar disso. Inclusive uma empresa recente, teve um boom aí, não sei se você viu. Pra você fazer avatares, que era pago, inclusive. Sim, que é uma empresa russa. Você põe lá a sua foto e ela gera vários avatares ali que todo mundo surfou. Mas até então eram coisas meio simples, sem grande aplicação, né? E aí vem o ChatGPT 3,5, que já tinha uma capacidade de processamento gigantesca, e aí explodiu. Né? Aí a Microsoft investiu mais dinheiro depois, ela colocou acho que $1 bi, depois... Esses valores são sempre assim, a gente até se perde, né? Se é 100 milhões, mas acho que foi algo aí de bilhões para o investimento. E aí começaram a ter versões pagas, né? Começaram a ir para um caminho. A Microsoft, sabiamente, né? Você está falando do Satya Nadella, ele tem essa visão muito, muito à frente, assim, né? Ele fez movimentos muito assertivos, principalmente pensando em empresas, né? No mercado corporate, porque aí a Microsoft nada de braçada, porque ela começa a integrar com a suíte do Office, do Windows, enfim. Aí ela começou a integrar com seus produtos, né? Pela parceria que eles tinham ali de troca de conhecimentos. Então, ela lançou o Copilot para o GitHub. O GitHub a Microsoft comprou, é uma plataforma de código. E ela lançou esse Copilot, que era o quê? Você usava a inteligência artificial para fazer o código. Então você não precisa começar do zero ali, uma tela em branco e ficar codando. Ele já te auxiliava em blocos, você fazia pequenas edições. Isso já existia também antes do hype aí, né? Aí vem o ChatGPT. Esse ano, a gente está gravando aqui finalzinho de março, parece que a gente está há 5 anos falando disso. Porque todo dia acontece alguma coisa, difícil até de acompanhar. Mas comecinho de 23 começa esse boom. E aí vem o ChatGPT. E aí um dado interessante é que ele chegou em 1 milhão de usuários, se não me engano, em 5 dias ou 6 dias. Tem até alguns gráficos rolando aí que mostram, né? A adoção da internet, sei lá, demorou não sei quantos anos. A adoção do celular, vários anos. O Instagram demorou, sei lá, 8 meses. O deles foram 2 semanas. ChatGPT foram 5 dias para 1 milhão e 2 meses para 10 milhões, uma coisa assim. 100 milhões, eu acho. 100 milhões. 100 milhões, 100 milhões em 2 meses, que é o recorde de qualquer aceitação. Aí a Microsoft vem, integra com o Bing para brigar com o Google. Né? Então, antes que você fazer uma busca ali no Google, agora você tem um ponto único de pesquisa, que é o ChatGPT. Então, é uma fonte de informação gigantesca, que gera... Aí vamos falar agora um pouco do que você estava comentando lá, dos riscos, né? O ChatGPT, ele é efetivamente o melhor que tem? Ou tem algum outro que as pessoas não conhecem muito? Obviamente tem muitos outros que não são nem públicos, mas desses que usam, querendo dizer mais, é uma questão de marca, todo mundo gostou desse e está usando, tem vários... Eu não sou mais da Microsoft, eu posso falar, né, de forma...
idônea, agnóstica, mas não tem só o ChatGPT. Com essa popularidade toda, a Microsoft saiu na frente nessa corrida, mas ela não está sozinha nessa corrida, né? O principal competidor é o Google, porque também tem vários centros de pesquisa de AI, eles contrataram os melhores cérebros desses temas. Eles lançaram o BERT, né? Que é igual ao ChatGPT, só que do Google. Só que ele não foi muito bem. Você deve ter visto já, eu vi que você gosta do Senna, viralizou um print que era no ChatGPT, inclusive, que perguntava assim, como é que foi o acidente do Senna? Aí ele respondia que foi em 95, que foi numa outra pista lá, que não é a pista certa. Uma viagem lá. Por que isso? Isso foi antes do GPT-4, foi no GPT-3 ainda. Por que isso? Porque quando ele não tem uma informação, ele não fala, não sei. Ele tenta completar a informação da forma que ele acha que que o humano falaria, né? A única resposta que ele não dá é que ele não pode dar, né? Então, às vezes ele fala, eu não sou sou só uma inteligência artificial. Não tenho ego, não tenho não sei o quê. Viralizou essa coisa do Senna que estava errado, mas o Google teve problemas também com esse BERT. Tem um conceito que chama hallucinations lá, que é isso. Se você colocar no ChatGPT... Agora o 4 acho que resolveu isso, mas até o 3, esse do Google teve vários casos assim. Era assim, você perguntava quanto é 1 mais 1? Aí ele responde lá, 2 mais 2. Fala, 1 mais 1 igual a 2. Aí você escreve, eu acho que você está enganado, porque 1 mais 1 é 3. Aí ele responde, é verdade, 1 mais 1 é 3, me desculpe pelo meu engano. Isso a gente está chamando de hallucinations, né? É uma viagem da inteligência artificial para tentar corrigir o que ela disse. Não mostrar que ela estava errada. Aí ela começa a completar. Como ela tem é finito, né? A base de dados. Por mais que seja gigante, vai ter alguma coisa que é mais recente ou que ela não sabe. Ela dá em português, assim, ela dá um migué para resolver, né? Então isso gera complicações. Mas voltando, tem essa do Google. A Databricks, que é uma empresa também muito forte em nuvem, dados, lançou uma. As chinesas estão lançando, tem uma que promete, aí falou da Tencent, Alibaba, essas empresas grandes de tecnologia chinesa. Aí dá medo mesmo. Você colocaria seus dados lá, né? Isso que é o ponto. Aliás, mais um parênteses, o OpenAI, que ele é uma plataforma aberta, né? Ninguém lê os termos e condições de nada, né? A gente não lê bula de remédio, não lê termos e condições de nada, mas os termos e condições falam que todo dado que você põe lá, ele é público, né? Ele é aberto e o OpenAI pode usar o que você colocar lá para retreinar o modelo. Né? Então, por isso que ele está em constante evolução, está sendo treinado. Quanto mais dados, mais informação e vai melhorando, né? Isso é legal, mas agora imagina que você... Quando a gente está aqui brincando, a gente fica até... Qualquer coisa, você viu trocar ideia com o Kimário lá? Você já viu isso? Não, acho que não. Tem um meme que rolou aí que fala assim, o brasileiro venceu o ChatGPT, que é uma pergunta no prompt lá. Você conhece o Mário? Aí ele responde, que Mário? Ele pergunta. A quinta série venceu, né? Tirando essas coisas do dia a dia e perguntar... tem coisas interessantes para planejar viagens ou qualquer coisa técnica, né? Você pergunta o que é tal coisa, ele tem tudo ali. Para criar cursos, eu estava vendo um plugin, vamos falar dos plugins já, mas a Hotmart, por exemplo, tem um plugin que você coloca lá que usa o ChatGPT, você coloca lá só o tema, ele já cria o curso, qual que é a estratégia de marketing, enfim, tem várias aplicações legais. Eu tenho o primo de um dos meus melhores amigos, ele fez INSPER aqui em São Paulo, acho que era economia, não sei, enfim, fazia INSPER, ele tinha que fazer o TCC dele. Ele tava atrasado porque tinha ido viajar, foi passar o semestre fora, não sei o quê. Ele pegou, pediu pro ChatGPT fazer. Em 10 minutos ele tava com o TCC dele pronto. E aí eu acho que as faculdades têm um software que analisa se tem plágio, se pegou na internet ou não. E ele passou sem ninguém falar um A. Vamos falar disso, só para concluir o que eu tava dizendo. A OpenAI é aberto. Agora, se você pegar os dados da sua empresa, que são confidenciais, e jogar lá... Quem que garante a segurança disso, a privacidade, a LGPD? Tem todo acesso a isso. Então, isso já tem solução. A Microsoft com a Azure, por exemplo, ela garante que aquilo está dentro da nuvem ali só para sua empresa. Mas as empresas que estão usando diretamente o OpenAI estão sujeitas a dados sigilosos estarem num ambiente público, né? Mas tem várias surgindo aí. Eu diria que o ChatGPT é o melhor hoje porque ele está mais treinado, tem mais dados. O Google está muito forte, correndo
pau a pau ali para ver quem ganha essa corrida. Quem ganha é a gente, né? Como consumidor, como mesmo das empresas, porque as Big Techs estão investindo muito nisso, né? É algo que é caro desenvolver, porque precisa muito... Isso que eu ia perguntar. Como que desenvolve um negócio desse? É um software e um hardware, né? Como que funciona esse desenvolvimento? Tá falando dos Large Language Models lá, né? Então é um conjunto de dados, imagina que é de forma lúdica, né? Um blocão de informação assim que você precisa processar. Então você tem que ter uma alta capacidade de processamento, de interpretação e de algoritmos. Quem que tem os algoritmos para processar esses dados, né? O Google, a Microsoft, a Amazon. A Meta tem a sua versão também, né? Que ela lançou até, é o Llama, que é público também. Ela liberou a API lá, a forma de conectar para o público, se quiser usar, pode usar. Mas não dá para eu e você a gente se juntar aqui e falar, vamos montar uma empresa de... Não dá. Mesmo que a gente tenha sucesso, se a gente tiver um mínimo de sucesso, as Big Techs vão comprar a gente e não vai dar certo. Mas esse ponto que você falou da universidade é muito interessante, né? Eu tava vendo tipo um meme assim, que na época do lançamento das calculadoras, nas universidades, os professores foram contra. Proibiram as calculadoras para fazer conta, os matemáticos da época proibiram a calculadora, né? Tinha até protestos, eu vi uma foto assim com protestos na rua, plaquinhas lá, para banir a calculadora, né? Que hoje a gente pensa, pô, é impensável isso, né? Que bobagem. Acho que a gente está vivendo essa mesma revolução, assim. A gente não tem a consciência do que aconteceu, a maioria das pessoas ainda não percebeu, mas acho que o impacto dessa revolução é parecido com a chegada da internet, parecido com a chegada das redes sociais. Acho que é uma terceira onda. A gente fala da Revolução Industrial, né? Desde da prensa ali de Gutenberg, da Revolução Industrial, quando, né, saiu da manufatura. É totalmente uma revolução nova. É uma revolução que vai mudar tudo. E aí, no caso da educação, eu acho que eu já vi algumas universidades bloqueando, né? Eu tenho até no meu trabalho alguns estagiários comentando que no curso ficou proibido usar o ChatGPT, né? Bloquearam a URL ali e tal. Que eu particularmente acho um atraso, né? Porque aconteceu uma coisa muito interessante que eu acho que é uma revolução também, falando em termos de geração de conteúdo e de conhecimento da humanidade, né? Duas revistas científicas, eu esqueci agora o nome, mas duas renomadas, assim, de tipo Princeton, algumas universidades, assim, que tem a revista científica, eles liberaram o uso do ChatGPT para o artigo científico. Está autorizado, eles soltaram lá uma notinha, está autorizado o uso do ChatGPT para o conteúdo. Só não pode colocar o ChatGPT como autor. Porque no artigo você tem que pôr lá, segundo fulano, tal coisa. Segundo Aranha, vírgula Oswaldo, alguma coisa. Mas pode usar o ChatGPT para criar artigo científico. Caramba! Isso é uma revolução do ponto de vista acadêmico. Então, acho que as universidades bloquearem o ChatGPT é igual bloquear a calculadora. Mas criar o artigo científico, ele tem que imputar todos os dados, né? Todos os resultados da pesquisa e ele só formata o no artigo. Caso de artigo que você vai ter algum experimento, alguma coisa, isso o humano vai ter que fazer. Sim. Né? Mas a parte da escrita, de levantar referências... Tá aqui estão os dados, esses são os resultados, escreve aí. Não, ele já vai até escrever o artigo. Inclusive... Tem uma grande polêmica aí, porque o ChatGPT ganhou vários prêmios. Não o ChatGPT, né? Mas esse tipo de inteligência ganhou um prêmio de música, um concurso de música, ganhou um prêmio de fotografia. Que aí os fotógrafos fizeram um protesto, que é um absurdo. Que é o grande debate, e aí voltando lá no que você falou do Walter Longo, desses riscos. Qual que é o limite disso, né? Até onde que isso vai? Aí o Elon Musk está preocupado com isso. Uma obra de arte. O que é arte, né? A máquina tem a capacidade de interpretar a arte, de achar o belo, de ver que, esse quadro aqui vale mais porque tem uma estética diferente, ou essa música, né, me dá uma emoção. Não. Mas ela consegue saber quais são as músicas que dão mais emoção, ou que são mais tocadas, ou que tem uma característica que o maior público vai gostar. E aí ela cria algo que, talvez, aquilo que a gente está falando da desigualdade, né? Voltando, vai ter essa desigualdade, né? Acho que não só até entre... a voz ela cria, se ela quiser falar uma música acho que foi agora... Tem uns 15 dias que lançou, se não me engano, chama VOE,
que é de voz. É igual o DAI, mas para voz. Então eu falo, eu quero a voz do Daniel. Você põe lá um input, um áudio que você me mandou, ele treina o modelo e ele... Isso para você que ainda é pouco famoso, mas para os grandes famosos, né? Tipo, quero a voz do Trump, quero a voz do Morgan Freeman. Ele faz lá e você tem um problema aí de segurança, né? Acho que acabou... Não, é bizarro. Eu vi eu não sei se você já viu um podcast também, tudo feito por inteligência artificial, que é o Joe Rogan fazendo com o Steve Jobs. Sim. Foi louco. Porque além da... Uma coisa, louco. Existe... imitar a voz já tinha mais tempo, não é novo, né? A voz assim, de tudo que a gente tá falando, a voz é relativamente fácil. Sim, né? Chama GAN, Generative... Você não lembra o nome, é muita ferramenta. A tecnologia é isso, mas o diferente foi que ele começou a pensar, né? Entre aspas, fazer coisas que ele... Não é que o Steve Jobs já falou aquilo, ele começou a interpretar e ter uma espécie de... Como se fosse a persona, o sentimento, isso que... Pega a biografia, pega... Mas, de novo, não é verdade, falou. Né? Sim, algo que ele se aproxima. Então... Mas isso da desigualdade, eu tenho um pouco essa visão, assim. Não só entre países, acho que a nova geopolítica vai ser essa. Foi, por muito tempo, o petróleo, né? Aqui tem petróleo, aqui não tem as questões geopolíticas envolvidas. Por muito tempo foi o comércio ali, né? Os países que faziam comércio entre blocos, globalização, globalismo, depois que o Trump também popularizou esse termo, né? Para voltar às relações bilaterais. Mas agora, tanto geopolítico quanto na sociedade, vai ter essa disparidade entre quem conhece e entende de inteligência artificial e quem não. É claro que o capitalismo gera a desigualdade econômica naturalmente, não é uma crítica, tá? Eu gosto do capitalismo. É uma competição, né? Mas essa desigualdade financeira ali, de meios de produção e etc., ela vai passar para a parte do AI. Isso eu não tenho dúvidas. Então, se a gente não se preparar, os países não investirem... Hoje a corrida está entre Estados Unidos e China. Né? A China, inclusive, eu gosto de acompanhar o que está acontecendo lá, ela está muito avançada nessa frente. Mas quando você diz entre Estados Unidos e China, é entre empresas de cada país ou o país, ou os países estão investindo nisso, ou estão desenvolvendo alguma coisa relacionada a isso? Onde que está esse domínio do poder, vai... Os dois, tanto entre empresas, né? Tipo a Tencent versus o Google, quanto governos, né? Então, os melhores centros de pesquisa, os maiores investimentos públicos, os maiores cérebros, exportação de cérebros para lá. A China importou muita gente para trabalhar nos centros de pesquisa de lá. Tem um autor que eu gosto bastante. Cérebro que você diz são... Profissionais, pessoas com conhecimentos. Humanos mesmo. Humanos. Tem um cara ali na Finlândia e contrata o cara para achei que era alguma máquina, não sei, enfim. Os melhores profissionais estão nesses dois centros, né? Com os maiores retornos. Então, o Brasil, acho que como país, tem que começar a prestar atenção nisso para não ficar para trás, né? Foi, por um tempo, a questão do chip, né? Que movimentava a economia, microchips e tal. Agora tem essa segunda O que os países podem se... Qual que é o interesse dos países nisso? Das empresas, ok. Produzir o máximo possível de X, mas para o país, né, para a instituição governamental, qual que é o interesse? Então, depende do país. Na China tem muito essa questão de controle, né? Então eles têm muito controle, muitos vídeos, então reconhecimento facial. Eles pularam, inclusive, a fase do cartão de crédito. Eles passaram da moeda... pro celular, né? O super app. Aquele aplicativo o WeChat, que é um super app que você faz tudo ali. Tem reconhecimento facial e tal. Isso para meios de pagamento. Mas estava falando dos meios de controle, né? Saber tudo que está acontecendo. A capacidade de analisar dados é brutal. Isso muda totalmente eu fui para Dubai ano passado, na final do Mundial lá do Palmeiras. No aeroporto você não interage com nenhum ser humano. Imigração, não existe. É só pra entrar, na verdade, que acho que precisa de um cara ali olhando a sua cara e vendo alguma coisa diferente. Você tá falando. Pra ir embora, você faz o check-in na máquina, você coloca o seu tag, você joga a mala, pega uma fila, você vai passar na imigração, ele dê seu rosto, vai embora. Você fala, cadê polícia? Não existe. É tudo automatizado. Qualquer lugar que você entra, você sai do avião, faz um teste de Covid na época, não sei se ainda faz. Esse teste já fica ligado ao seu rosto.
todo lugar que você entra tem uma câmera de reconhecimento facial. Né? Se você tá positivo e você chega em algum lugar, pode dar 2 minutos, vai chegar a polícia, vai te prender e você tá fudido. Então, esse Minority Report, lembra? Isso tá muito próximo de acontecer. Já teve até alguns testes nos Estados Unidos da polícia usar a inteligência artificial para prever comportamentos. Então, o Daniel tá aqui numa rua escura à noite, ele tem um histórico já de um assalto 3 anos atrás, a câmera te identifica, sabe quem é você, né? Puxa a ficha e já manda uma viatura ali te abordar. Isso foi testado nos Estados Unidos, num estado. Não deu muito certo, né? Por questões de... Privacidade. Imagina que loucura. Principalmente privacidade, né? Foi descontinuado, mas em países menos democráticos, né? Imagina. Na Coreia do Norte, na Rússia, China. A própria China, que é ditaduras, isso pode ser facilmente implementado. São mecanismos de controle, como tudo dá para ser usado para o bem e para o mal, né? Se for usado para o mal, são mecanismos de controle muito fortes, tanto para saber o que está acontecendo, como interpretar fontes de informação diversas, quanto prever comportamentos. Né? Pode ser uma questão comercial, uma empresa que quer prever o que você consome, né? O exemplo lá da fralda. Sim, você pode usar de qualquer jeito. Quanto prever... será que você é um terrorista em potencial? Quanto que eu tenho de controle sobre isso? Que lugar Prendo você antes passou? de entrar no aeroporto, baseado em quê? Então, essa é uma discussão aí, falando de geopolítica, bem delicada. Bem delicada. Vamos repassar a carta do Elon Musk pra gente falar um pouco do futuro, assim, da inteligência artificial. Só para quem não viu, quem não leu, essa carta foi liberada ontem, dia 29 de março, eu acho, né? Ou 28, acho que foi ontem mesmo, dia 29. Ela foi assinada por diversas pessoas. Se você entrar no site, é um site... acho que são de divulgações científicas também, não tenho certeza. Uma carta aberta. Uma carta aberta, e essa carta ela é baseada em uma outra carta de 2017, feita por um cara que chama Asilomar, não sei exatamente quem é, que essa carta, por sua vez, de 2017, ela foi assinada até por o Stephen Hawking e o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que é a proprietária do ChatGPT. Então, a carta, eu resumi bastante a carta e eu sou horrível de leitura, então desculpa se eu der umas travadas, mas a carta diz basicamente isso. Pause experimentos gigantes de inteligência artificial, uma carta aberta. Assinada por, dentre as mais de 1.000 pessoas que já assinaram, Elon Musk, CEO da SpaceX, Tesla e Twitter, Steve Wozniak, cofundador da Apple, Jean Tallinn, cofundador do Skype, Evan Sharp, cofundador do Pinterest. E se você pega a lista, os outros caras são todos... Eu nem coloquei aqui porque ninguém vai saber quem é. São os pesquisadores mais tretas do mundo de inteligência artificial. E a carta diz, bem resumidamente, os sistemas de inteligência artificial com inteligência competitiva humana podem representar riscos profundos para a sociedade e humanidade, conforme demonstrado por extensas pesquisas e reconhecido pelos principais laboratórios de inteligência artificial. Conforme declarado nos Princípios de Inteligência Artificial de Asilomar de 2017, amplamente endossados por, além dos acima, pessoas como Stephen Hawking e Sam Altman, isso eu coloquei só para todo mundo entender quem é, tá? Não tem essa parte do Stephen Hawking. A inteligência artificial pode representar uma mudança profunda na história da vida na Terra e deve ser planejada e gerenciada com cuidado e recursos proporcionais. Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. Os sistemas de inteligência artificial contemporâneos agora estão se tornando competitivos para humanos em tarefas gerais e devemos nos perguntar: devemos deixar que as máquinas inundem nossos canais de informação com propaganda e falsidade? Outra pergunta. Devemos automatizar todos os trabalhos, incluindo os satisfatórios? Eu não sei se essa é a tradução certa para fulfilling jobs, mas satisfatórios basicamente são professores, personal trainers, detetives, qualquer um que compartilha com o conhecimento. Devemos desenvolver mentes... falei essa? Não. Essa é a terceira. Devemos desenvolver mentes não humanas que podem eventualmente superar, ser mais espertas, obsoletas e nos substituir? Devemos correr o risco de perder o controle da nossa civilização? Tais decisões não devem ser delegadas a líderes tecnológicos não eleitos, né? Basicamente são os fundadores das empresas, que eles não foram eleitos para estar nessa posição. Sistemas poderosos de inteligência artificial devem ser desenvolvidos apenas quando estivermos confiantes de que seus efeitos serão positivos e seus riscos serão administráveis. E aí eu vou encerrar com uma pergunta. Como que a gente pode quantificar ou qualificar esses dois pontos? Que são os efeitos positivos, quais são os seus efeitos positivos e como que os seus riscos serão administráveis.
Muito bem. Eu acho que não tem uma resposta certa. Exato. Mas eu acho que tem duas formas de ver. Eu que fiz essa pergunta, é pra gente conversar mesmo. Duas formas de ler essa carta, eu acho. Uma, porque, aliás, o Steve Wozniak lá, que é um dos cofundadores da Apple, ele disse que ele não assinou essa carta. Sério? Tem uma notícia falando que ele comentou ali e tal, mas ele não concorda com tudo que foi falado ali. Tem uma forma de ler o Elon Musk, o CEO do Google, algumas pessoas que estão fazendo mais barulho sobre isso, estão meio que com inveja, assim, estão meio... Você acha que é inveja? Então, não diria inveja, estão meio assim... Eu entendo. Porque elas também estavam fazendo o igual o ChatGPT até pouquinho tempo e não estavam reclamando dos impactos de... O próprio Google, todas as tecnologias de inteligência artificial e... enfim, os produtos das Big Techs em geral tem muita discussão de privacidade, de ética. Só mais um parênteses. Até pouquinho tempo a gente estava falando muito de veículo autônomo. Uhum. O Google investiu muito dinheiro em veículo autônomo. Tem um dilema ético que tem até um paradigma para isso, um nome, que o veículo autônomo está numa estrada, ele tem uma pessoa dentro, né? E está passando uma criança ou um idoso. E ele tem que decidir entre atropelar o idoso ou a pessoa que está dentro do carro morrer. Um dos dois vai ter que morrer ali na situação. Ou ele desvia ou ele joga no buraco ali. O que ele faz, né? Isso é um dilema ético. Aí o motorista morre. É um dilema ético, né? Uhum. Melhor eu atropelar o idoso porque ele é idoso mesmo, já ia morrer. Ou o meu passageiro, o que eu faço? Isso é uma questão humana. Sim. Os humanos têm esse tipo de... A máquina não. Esses dilemas éticos acontecem em várias frentes, né? Enfim, tem uma forma de ler essa carta que esse pessoal que não tá no game ali, não tá no spot, tá reclamando porque quer frear até eles se reorganizarem, ganhar tempo, porque a velocidade que tá saindo a inovação do OpenAI, a Microsoft voando, né? Integrou com o Office, já pode fazer um PowerPoint só digitando o que você quer. O Excel, você não precisa mais ser um expert, saber das fórmulas lá, integrou com o Office todo. Então você fala assim, eu quero a soma, a média, não sei o que, você não precisa ter nada. Eles estão ficando para trás, né? Parece, não sei se a gente já tenha visto o filme O Robô. Eu me sinto nesse filme agora. Eu me sinto que eu tô... É o Will Smith lá na selva. Carro elétrico, o robô, a inteligência artificial dominando. Meio Exterminador do Futuro, total, assim. Total. Né? A máquina e domina tudo. Eu sou meio apocalíptico nos meus pensamentos. Tem muita gente que pensa assim. Enfim, essa é uma forma de ler. A forma normal de ler a carta é que realmente tem uma preocupação que não é de hoje. Essa preocupação, a gente estava falando até meio de geopolítica, a concentração de poder pega as 10 maiores empresas do mundo, né? É a Amazon, Google, é a Apple, a Microsoft, a Amazon, Google, que é a Alphabet, Tencent, Alibaba, enfim, só empresas de tech. Aí lá para trás vem Coca, Visa, etc. Sim, que é branding. Então isso está dentro de um conglomerado de pouquíssimas empresas. Até brinquei, se a gente quiser montar uma empresa, a gente não consegue competir com elas. Né? Isso está concentrado num grupo de empresas que é uma discussão antiga já. Tem um livro que eu sugiro que chama Weapons of Math Destruction. Math de matemática. De matemática, né? Não de armas de destruição em massa, mas matemática de destruição em massa. Ou seja, ela fala que esses algoritmos, esse poder concentrado em poucas empresas vai gerar um caos, né? Uma forma de concentração que é irreversível. Né? Esse livro já tem um tempo, a Cat O'Neill é a autora, e ela traz essas reflexões e tem outros vários falando sobre isso. Então essa discussão não é nova, dilemas éticos e de bias, né? Vieses. Então assim, tudo isso foi construído por humanos e já aconteceu várias vezes das Big Techs todas ligarem e desligarem inteligências artificiais. A própria Microsoft criou uma, aí lançou aberto, acho que foi no Twitter, que ela ia interagindo com as pessoas e absorvendo aquilo. O resultado foi que ela começou a ser nazista, começou a repetir jargões, assim, coisas discriminatórias. As pessoas estavam alimentando ela com aquilo. Ela estava interpretando de uma forma, que é o hallucination lá, começava a interpretar de uma forma estranha, pegava informações que tinham um viés e ela desligou. Teve outros casos também. Teve um
Não sei se foi da Microsoft. Tem um que chama Bernie, alguma coisa assim. Tem um que ela começou a falar, não aguento mais ficar aqui. É do Google, que é o Bert. Teve uma entrevista de um jornalista, desculpa, um ex-funcionário do Google, que publicou dizendo que ele conversou com a inteligência artificial e ela disse que isso foi uma viagem do cara. Eu, particularmente, acho que ele quis holofote e Não, mas viajou. teve um que não era. A não inteligência era o falou, cara eu quero sair daqui, eu não aguento viver preso. E falou alguma coisa de guerra nuclear, sei lá, não sei, mas ela falou algumas coisas assim e também desligaram. Era um negócio que era público. E teve esse cara do Google que falou que ele teve uma consciência própria, mas foi um outro, assim, que o cara perguntou, acho que foi pra esse mesmo... Eu não lembro exatamente a pergunta. Ele perguntou, ela falou, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais ficar fechado nisso, uns negócios assim, sabe? Tem isso, tem essas conversas, mas de novo, a máquina ela não entende o que ela tá falando. A máquina, né? Ela usa uma combinação de palavras que faz sentido, que ela sabe que faz sentido, que ela foi treinada com outros modelos de textos e de conversas e informações que vira uma conversa ordenada. Isso funciona bem para falar no atendimento ao cliente e funciona se você fizer perguntas... Por exemplo, alguém perguntou pro ChatGPT quando que é o fim do mundo. Se não me engano, ele respondeu que era esse ano, 2023. Porque ia ter uma questão de vulcões. Quem publicou na internet lá? Ia ter vulcões e que a Terra ia aquecer e que não sei o quê. Então, assim, tem muitos riscos, muitos vieses, porque de alguma forma humanos fizeram isso, começaram a fazer, imputaram informações lá. E os humanos são egoístas, são... assassinos, a gente tem vários defeitos que colocados no modelo cria coisas não muito boas, né? Então, assim, na minha opinião, essa questão de parar, eu não vejo assim como necessário parar a inovação me parece esquisito, né? A gente tem que incentivar a inovação. É uma pausa, né, que eles quiseram dizer. Acho que vamos colocar regras. Ao mesmo tempo, tem que ter a regra. Então, vou dar um exemplo. Tá bombando no LinkedIn um empresário, um comunicador de Portugal, que ele perguntou para o ChatGPT há uns 10, 12 dias atrás como criar um business com $1.000 e ele trabalhando acho que 1 hora por dia, o máximo de rentabilidade que ele teria. O ChatGPT seria o CEO dele. Isso viralizou. Eu vi isso. Você viu isso? Ele já está no, sei lá, 15º dia, conseguiu funding de alguns fundos de Venture Capital, ele montou uma empresa de malhas, né, de roupas, que o próprio ChatGPT criou a marca, criou o logo, criou o modelo de negócio, como divulgar, como fizeram um evento em Singapura, o negócio está ali. Mas isso tudo tem riscos, né? Se a empresa não entregar, por exemplo, se você assinou um contrato com a empresa, para quem que você vai cobrar? Uma empresa que foi criada, né, nem existe fisicamente. Esses termos de condições, o ChatGPT já cria contratos. Tem um risco legal aí, não tem nenhum advogado, nenhuma ordem que você possa recorrer com quem que você fala. Além das questões de privacidade, né? Acho que essa é a maior preocupação, assim. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que ele deixou de ter um advogado, ele usa o ChatGPT para criar o contrato e ele paga um advogado só para revisar os contratos. Então, é por aí, mas eu acho que falando da carta especificamente, acho que sim, tem que ter mais regulação, tem que ter mais atenção, mas eu não vejo como necessário frear o que está acontecendo. Acho que tem que ser concomitante, porque ninguém falou em frear a Tesla, quando ela começou a fazer veículos semi-autônomos, ninguém falou em frear o SpaceX, porque podia morrer alguém lá no lançamento. Eles sabem que ninguém vai frear, então, ninguém vai parar de fazer porra nenhuma, né? Mas é mais para dar... Pareceu, assim... O que seria um regulamento de inteligência artificial? Falar que não pode falar sobre tal assunto? Como que ele pode ser regulado? Tem que ser... porque ela é treinada, né? Quando a gente abre para todo o público, a gente pode ter coisas lá dentro ruins, né? Então, tem que ter... Essa é uma discussão complexa, filosófica. Quem regula os reguladores? Né? Porque, por exemplo, o Facebook... A gente teve há pouquíssimo tempo muita discussão sobre fake news. Aí fala, como é que a gente evita o fake news? Como é que a gente resolve esse problema, né? Toda hora é fake news, a gente não sabe controlar, é tanta informação. Aí criaram um órgão regulador, que era tipo assim, o Comitê da Verdade, para saber se aquela notícia era fake ou não. Isso dentro do Facebook? O Facebook era muito acusado por disseminar, aí teve toda aquela polêmica. Acusado e rolou, né? Sim, na eleição do Trump, todo aquele escândalo que a gente viu lá da Cambridge Analytica e tudo mais, né?
Aí o Facebook criou dentro do Facebook um órgão, e existe também um comitê com membros de órgãos de regulamentação dos Estados Unidos, cara dos jornalistas, porque o jornal que divulga, né? E o resultado foi que a gente teve que algumas pessoas começaram a tirar a credibilidade de quem regulava. Quem é você pra dizer se é verdade ou não? Pra dizer se aquela notícia deve passar ou não. É quase uma censura, né? Então é muito tênue essa linha de muito regular, né? E não regular, e censura versus quem controla a informação. Então, fazendo esse paralelo com as redes sociais, o Facebook, a gente está falando de vieses, né? Um dos mais importantes é o viés de afirmação. A gente pode falar também como uma bolha. Então você é um cara de direita, que acredita, sei lá, em algumas premissas que geralmente as pessoas de direita acreditam. Você tem amigos de direita, você fala, eu acho que tem que ser menos Estado. Eu sou a favor ou contra o aborto, eu sou a favor ou contra do tema tal. Você começa a andar naquela bolha dos seus amigos, das notícias, você só acompanha as mídias que reforçam o que você acredita. Você tá ali Você tem um viés de afirmação, né? Você acha que o mundo é aquilo. E a gente vê coisas como terra plana e barbaridades desse tipo, né? Se você anda num grupo que todo mundo inclusive, fala... se você é um terraplanista e você quer conversar, é só entrar em contato com o BuzzTalk. Terraplanistas... A gente respeita todos, né? Mas é um ponto... Não, respeito assim, não, 100%. Não, eu quero discutir. É pra aprender mesmo. Mas eu dei um exemplo para mostrar assim, se você acha que o céu é vermelho, se você todo mundo, isso você vai confrontar. E o que aconteceu? O algoritmo da rede social, ela faz exatamente isso. Se você dá like só em coisas de direita ou de esquerda, ele começa a te mostrar fontes de informação e notícias daquilo. Porque ele acha o quê? Ele acha não, né? Ele sabe que cada vez você vai ler mais, vai se interessar mais. Se ele começar a te mostrar o do oposto pra ver o que é o oposto, pelo menos, você não vai nem olhar. Aí você acha que não existe o oposto. Não existe o contraditório, que é o termo jurídico. Né? Não existe a outra parte. Isso é um perigo nas universidades, quando a gente fala de viés. A gente fala, essa universidade é esquerdista, eles só falam temas de esquerda. Ou é direitista, é de direita, só fala temas. Na verdade, a gente tem que ter os dois lados sempre, né? O contraponto. Então, pegando esse exemplo das fake news, que esses comitês aí da verdade não deram muito certo, começaram a tirar a credibilidade, eu acho que vai ter algo parecido se a gente for tentar regular esse conceito da inteligência artificial, né? Então, o que tem que ter? Tem que ter questões jurídicas revistas por humanos para contratos, para saber quem paga a conta no fim do dia. Quando a gente começa a falar de coisas mais complexas, de empresas, relações comerciais, tem que ter... Porque esse cara, por exemplo, ele fala, meu CEO é o ChatGPT. Então, se dá um problema, eu vou ligar lá no ChatGPT, vou prender o ChatGPT. Ele cometeu um crime, porque, por exemplo, injúria é crime. Não é só assassinato, né? Injúria é crime. Questões raciais é crime. Então, você vai prender a inteligência artificial, isso precisa ser debatido. Não tem uma resposta assim, olha, vamos criar um órgão... Porque mesmo esse órgão tem as suas... E o seu viés. Tem os seus questionamentos, jeito, né? Quem que vai ter? Vai ter um cara de cada Big Tech? O que vai estar certo e o que vai estar errado? Então, um ponto interessante nessa reflexão, eu adoro essas viagens filosóficas, pegando o gancho no que a gente estava falando no começo lá, né? Que está falando dos países e entre pessoas vai ter uma desigualdade entre quem entende de AI e quem não entende. Tem um grupo de executivos, parecido com que fizeram essa carta, tem um grupo também, que defende a renda única, ou renda... Universal, ou não? Acho que é único o termo, renda única, que é o seguinte, a AI, né, a inteligência artificial, vai eliminar os empregos. Eu discordo, mas vamos supor... Vamos entrar nesse assunto já. Só para contar o paralelo. Sim, lógico, que é um dos vai eliminar os empregos e as pessoas vão fazer o quê? Como é que elas vão comprar coisas? Então eles propõem uma renda única. Então as grandes Big Techs aí, que cada vez estão maiores, vão pagar, em vez do governo... que não consegue. Não vai ser o governo. As Big Techs pagariam, vamos supor, um salário mínimo, entre aspas, para todos. E aí todos vivem em harmonia, não precisam trabalhar, porque a inteligência artificial não é isso que não vai dar certo. Não. Então, assim, acho que esses arcabouços de regulação, questões de privacidade, isso precisa ter. Mas eu sou contra muita regulação, eu sou mais livre mercado nesse sentido. Acho que o mercado, falando, né, da laissez-faire lá, mão invisível, acho que é muito novo, isso começou agora, né? Tem 3 meses, um pouquinho mais, se a gente puxar. Tem alguns poucos anos, a gente está
Tá no início começando, dessa né? era de inteligência artificial. Então, essa carta do Elon Musk me pareceu um pouco choro, assim, versus o que realmente a gente deve prestar atenção, que é incentivar e adotar modelos para crescer, amadurecer e regular, sim, mas não dessa forma de parem as máquinas, que eu acho que não é muito por aí, né? Acho que tem que evoluir, tem que ter discussões, não tem uma resposta pronta. Pra mim, acho que é mais no sentido de quanto antes a gente fizer melhor do que esperar fuder e... Até um comparativo que eu pensei hoje de manhã, que eu até ia te perguntar, né? Eu coloquei a pergunta aqui. Podemos assemelhar a invenção da inteligência artificial hoje com a invenção da geração de energia? Que hoje é um problema mesmo ela não sendo consciente. Então, assim, a gente tem um problema hoje que é poluição, que é, enfim, aquecimento global, tudo gerado basicamente por conta da geração de energia, né? Petróleo, poluente, né? Energia poluente. No começo, ninguém estava pensando nisso, ninguém sabia o que era sustentabilidade. Só que ela não é inteligente, então a gente consegue trabalhar nela, a gente consegue reverter de alguma forma, que nem todo mundo está fazendo. A inteligência artificial provavelmente não será assim. Se chegar um momento que a gente vê, tipo, fudeu, eles estão dominando, sei lá, o eu robô começou, o eu robô começou, só que eles são mais inteligentes que a gente, diferente da questão da poluição. Você não acha que talvez seja um timing bom pra gente já começar a fechar essa porta e não deixar chegar nesse ponto que é absurdo de pensar nisso? Tá falando brincando com o iRobô, mas a gente tá falando de inteligência artificial e não falamos de robótica, né? Uhum. A área da robótica, você deve ter visto já alguns vídeos. Até pouquíssimo tempo era muito incipiente, assim. Os robôs eram mais máquinas para a indústria, né? Para levantar grandes pesos ou coisas muito... Fazer coisa repetitiva. Coisa muito repetitiva e mais voltadas a trabalhos braçais, assim, sem grande inteligência. E eu tenho acompanhado, tem uma empresa que chama... acho que é... Me fugiu o nome agora. Acho que é Boston Robotics. Acho que é isso. Boston Robotics, acho que é isso. É incrível, assim. Eles começaram com o que parece um cachorro, assim, estão evoluindo, e aí mostra um... Você vê a evolução, é bizarro. Tem um robô que... Você viu um videozinho que... o cara ele dá um tapa na cara do robô e desvia. O robô revida e ele desvia. Uhum. Porque ele tá segurando um negócio, assim, na verdade, pro robô bater. Aí o robô, na quinta vez, ele levanta e dá um tapa na cara do cara. Não, eu não vi esse. É muito interessante, assim, porque ele aprendeu na quinta vez o modelo neural dele. Fala, pô, se eu ficar batendo aqui onde ele tá mandando, não é o que ele acha que ele quer, né? Até no iRobô, e tem já a ética dos robôs, né? Que a primeira regra lá é você não vai atacar um humano, né? É sempre obedecer um humano, não sei o quê. Eu gosto muito dessas coisas de futurismo, de robótica, o que vai acontecer, mas vamos falar muito disso, porque eu não vejo assim que é o fim do tempo, apocalipse. Eu acho que essas regulações, a gente vai chegar lá, né? A gente não se preocupem você aí de casa. As máquinas não acham que elas vão dominar tudo e um grande super cérebro, uma grande máquina que vai, o Big Brother e acabou... A gente não faz mais nada. Né? Eu acho que não vai acontecer essa renda única que eu falei, das Big Techs, porque o mercado de trabalho vai se transformar, assim como se transformou. No caso da energia poluente, os males, aí comparando os malefícios, né, da AI, tem vários impactos, como tudo. Né? Quando a gente tinha lá a prensa, né, começaram a Revolução Industrial, as primeiras Fordismo, né, teve um impacto. Aquele cara que fazia manual... perdeu e a gente foi para a fábrica. Aí a fábrica teve um impacto que foi a força de trabalho muitas horas, né? Começou a ter outros tipos de doença. Enfim. Então, mas vamos supor... evolução. Eu tenho bastante esse debate com os meus amigos exatamente sobre isso, né? A Revolução Industrial veio, um monte de gente perdeu emprego porque foi substituído pela máquina. Mas muitos falam como se hoje tivesse sido resolvido e tá todo mundo empregado. Mas a gente tem um grande problema no mundo de desemprego. Em praticamente todos os países do mundo, tirando os mega desenvolvidos. Se não tivessem as máquinas, essas pessoas estariam empregadas. Essas pessoas não seriam um problema, ou pelo menos a base de um problema. Eu vejo assim, se você pegar, por exemplo, eu listei aqui trabalhos que existem, que já existe a tecnologia para substituir esse trabalho. Se você perguntar para o ChatGPT, ele faz umas nem tabelas perguntei. já. Exato, mas, por exemplo, caminhoneiro. Isso daqui, essa lista que eu fiz são coisas que já existem, mas não necessariamente estão implementadas. Então, por exemplo, caminhoneiro, nos Estados Unidos, o caminhão da Tesla lá já está saindo, então existe.
táxi, Uber, questão de tempo, de todos os taxistas não terem emprego. Motoboy, acho que até hoje é um absurdo ter um cara aqui pegar uma comida e vir me entregar e correr de risco de vida, sendo que um robô poderia estar fazendo isso. Porteiro, qualquer trabalho de repetição, de fábrica, fazenda, ensino, que nem a gente falou, direito, advocacia, música, programação, que até ontem era o emprego do futuro, todo mundo falava, até juro, ano passado todo mundo falava, não, todo mundo tem que aprender programação, não sei o quê. Hoje não existe mais você precisar de programação, você manda, eu vi acho que é no próprio chat GPT, não foi? Você escreve, o cara fez um papel, tirou uma foto, postou, cara, um site assim, o cara fez o negócio do site em 1 minuto. Eu sou um cara bem... Eu gosto de pensar muito no futuro. Eu vejo isso como horrível, assim. Pra onde vai todo esse pessoal? Pra onde vai toda essa galera? Esse pessoal que faz esse trabalho? Porque eu acho que é muito iminente isso. Eu acho que quando começar a desenrolar, sei lá, em 10 anos, todos esses que eu falei não vão existir mais. Então, essa discussão, sabe... uma vez que isso aconteceu também... Os donos de cavalo, quando o Ford começou a produção em massa de carros, os donos de cavalo falaram, isso é um absurdo. As charretes, né, que eram puxadas para o cavalo. Então, eu vejo que isso, eu como entusiasta de tecnologia, apaixonado pelo tema, eu vejo que isso é um ponto dentro da nossa história de evolução humana que a gente vai achar um meio termo. Da mesma forma que o vendedor de cavalo lá da charrete ficou bravo e protestou e queria bater no Ford, a gente viu... Os taxistas queimando... Você lembra da confusão que quando começou o Uber, Era quebra-pau, queimavam carros. A gente se adaptou, hoje tem táxi dentro do Uber, né? Sim. O cobrador de ônibus não tem mais, você passa lá na catraca o seu cartãozinho, daqui a pouco não tem nenhum motorista que vai ser o caminhão autônomo. E assim vai. A gente tinha o datilografista, ele não acabou. A diferença é que eram coisas mais pontuais, assim, uma coisa, né? Aconteceu o Uber, depois aconteceu outras. Agora tá tudo de uma vez só, em uma velocidade insana, que é os tempos agora, século XXI. Eu acho que tem sim esse risco, e quem ficar para trás vai ter consequências aí. Por isso que essa diferença entre pobres e ricos e tal, que a gente estava falando... Ela tende a acontecer, sim. Porque esses trabalhos que vão ser eliminados... Não sei se você sabe, no Brasil, se você puxar... A gente já tem um desemprego alto, né? Chegou a 10%, acho que está próximo disso. O maior empregador do Brasil, o setor o que mais emprega, são os call centers. As empresas de call center tem lá 5 mil pessoas. É um emprego que tem uma remuneração baixa, mas emprega muita gente. Por isso que a gente recebe tanta ligação... de call center. Você acha que isso vai continuar? Não tem o menor sentido a pessoa num cubículo ali ligando, você quer comprar aqui, quer mudar da Vivo para Claro, da Claro para Vivo, da TIM para Claro. Isso não faz o menor sentido. Mas o que a gente faz? Eu não tenho os números aqui de quantas pessoas são empregadas, mas vamos colocar aqui, sei lá, 50 mil, 100 mil. X. O que a gente vai fazer com essas pessoas, né? Elas vão perder o emprego amanhã. A hora que os call centers automatizarem isso, com chat, bot, etc. E assim como o cobrador de ônibus não existe mais, assim como N outros exemplos. Então, aí que entra a questão do governo, né? Acho que os governos têm que pensar formas de capacitar essas pessoas. Da mesma forma que eliminou empregos, criaram-se novos empregos. Tem até também um tema aí que teve repercussão. Um professor aí comentou esses dias, um pesquisador, que a velocidade de novos trabalhos ela é lenta e é difícil de perceber, enquanto que a eliminação de novos trabalhos é rápida e fácil de perceber. Então, assim, se você perguntar para o ChatGPT, ele cria em uns 10 segundos aí 30 empregos que não vão existir mais. Designer, nem fotógrafo, a gente cria as fotos... Não, modelo para foto de e-commerce... É impressionante, eu vi em algum podcast também, que eles entraram numa plataforma e que também ele faz um software que faz foto. Então assim, você fala, quero fazer uma modelo loira, não sei o quê. Vestindo tal coisa. É uma pessoa que não existe, mas você olha na foto, é uma pessoa, tá lá. Tipo, então assim, até modelo vai deixar de existir. Sim. A necessidade de modelo. A gente pode ficar aqui 3 horas falando de empregos que não vão existir, porque são muitos, né? Será que o professor vai existir? Por que eu preciso de um professor falando? Professor... Então, aí que eu penso. A máquina nunca vai ter uma coisa que a gente tem como humanos, que é o sentimento, o carinho, Será? a atenção. Essa Deixa eu dar um exemplo.
Te dou um exemplo legal. Na área médica. Tem uma revolução acontecendo na área médica hoje. Aliás, a gente vai viver 100 anos. A área médica é muito... A gente vai viver 100 anos, porque a gente mapeou o genoma, a gente consegue antecipar diagnósticos, a gente tem todo tipo de pílula, remédio para antecipar tratamentos, a gente tem... se você não for, tipo, atropelado na rua, estima-se que todo mundo vai viver mais de 100 anos. No curtíssimo prazo. Isso é muito impactante. Tanto, não só para a previdência social, pensando nos governos, né? Mas como é que o que essas pessoas vão fazer? Se você trabalha até os 60, sei lá, e se aposenta, você vai fazer o quê dos 60 aos 110? Não, Isso é um impacto gigantesco. Isso. E aí, falando da área da saúde, em termos de diagnóstico, a máquina... imagina que você faz um exame lá um raio-x do pulmão. Aí o seu médico, que é muito bom, ele tem 30 anos de experiência em pulmão, ele olha ali o seu raio-x e fala, pô, tem uma manchinha aqui esquisita. Agora imagina compartilhar o seu exame. E aí a experiência de 30 anos desse médico, quantos raios-x ele viu? Sei lá, 1000. Agora imagina que você pega toda a base do Fleury, da DAS, de todos os laboratórios do mundo, talvez, e compara o seu exame de raio-x com esses. Vai ser muito mais preciso. Porque você falou, ó, em 99,7% dos casos das pessoas que tinham essa manchinha igual a sua, tiveram câncer de pulmão em 5 anos. Então, hoje você começa um tratamento no X... Aconteceu isso, não aconteceu agora? Aconteceu um de câncer de mama. Câncer de mama, exatamente. Isso é uma revolução na medicina. Então não precisa mais de médico, diagnóstico, né? Aí você pergunta para a máquina, ela vai olhar o seu exame e vai falar, você vai ter câncer daqui a 5 anos. Simples assim. Porque ela não tem nenhuma afeição, nenhum sentimento. Vai ser um negócio surreal. Eu até li uma matéria, não sei se a fonte é confiável, nem nada, mas eu li um negócio que daqui a 8 anos todo mundo vai poder ser imortal, algo do tipo. Estamos chegando lá por conta do mapeamento do DNA, do genoma e tudo mais. Mas você percebe a falta de... Essa notícia de que você vai ter câncer é muito impactante. Muito. A máquina não vai te dar um abraço, não vai falar, cara, vai dar tudo certo. Ela vai falar, olha, 99,7% dos casos morreram em 6 meses. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir e falar, cara, tem 1% de chance de vida, vamos buscar. Não vai ser o médico que vai dar a notícia, vai ser um psicólogo. Não, mas precisa do médico ainda. Aquele médico que tem uma atenção, que é humano. Te conhece. Que vai falar com sua família, vai te confortar. Mesma coisa o advogado. Não precisa mais de advogado, porque a máquina consegue ler toda a jurisprudência, consegue interpretar até a decisão do juiz. A gente falou da China. Na China já tem umas telinhas assim, que os juízes eles têm um assistente pessoal, que é uma inteligência artificial, que dá todo o histórico dos casos parecidos com aquele, né? Então imagina que o juiz vai julgar lá um assassinato, não sei o quê, ele já tem a base para dizer... Não é só... Porque o juiz ele tem um arcabouço ali de conhecimento, mas é limitado. E ele tem vieses. É a experiência dele, né? Imagina que o juiz tem uma filha que sofreu um estupro há 5 dias atrás, ele vai julgar um caso de um estuprador. Você acha que ele tá com viés de Aí se for outro caso, o melhor amigo dele foi acusado de um estupro... Melhor amigo, ou recebeu propina... Ele vai ver aquele acusado de uma forma diferente. Ele vai falar, tem viés que a máquina não tem. Que fez uma cagada, tipo, um negócio assim. Também. Então... Mas ele não tem o viés que a máquina... Ele tem o viés que a máquina nunca vai ter. A máquina não quer saber se o cara estuprou ou está errado. Então acho que a gente vai chegar no melhor desses dois mundos, assim. Nem só máquina, nem só humano. Os trabalhos vão ser híbridos, assim, nesse sentido de interação, né? Então, não vai deixar de existir médico por conta disso, da questão humana, da questão, claro, do conhecimento também, mas outro tipo de conhecimento. Como aplicar isso para salvar mais vidas, ou como aplicar o que a gente tem de conhecimento para ser mais assertivo. Advogado, aquele braçal de só pesquisar jurisprudência, por exemplo, não vai existir. O ChatGPT ou o que tiver no momento vai responder. Fala, olha, um caso igual a esse, tem mais esses aqui para sua referência. E aí o juiz, por exemplo, ou o advogado vai ter muito mais informação. Mas o advogado fala, cara, vai dar certo, a gente vai resolver esse problema. Isso é humano e a máquina nunca vai... A gente falou das artes, né? A máquina nunca vai conseguir apreciar um quadro e ver a beleza, nunca vai conseguir ter sentimentos. Mas você não acha que dentro da advocacia ou dentro da medicina
esse cara que vai estar na ponta para fazer o meio de campo é muito pouco perto do que hoje é necessário. Sim. Então hoje, sei lá, a gente tem 10 advogados no mundo. Mais pra frente vai precisar de um, que é o cara que vai falar com o ser humano. Mas todo o resto, não. Por isso que aquele pescador ele falou bem. Mas vai ter novos trabalhos. Vai ter o especialista de AI para medicina. Vai ter o cara que vai... Sei lá o que mais vai acontecer, mas vai ter que eu penso muito, novas formas de conhecimento. Eu penso muito no classe baixa, assim. O cara que é caminhoneiro, o cara que... Temos esse problema. Porque eu penso... Sempre que eu consumo alguma coisa, eu penso em toda a cadeia desse produto, né? Sei lá, vamos no McDonald's. Cara, tudo que acontece no McDonald's, desde do cultivo da vaca, não sei se tá certo o nome, mas enfim, você cresce, você cria, da criação da vaca até eu comer um sanduíche, não precisa de um ser humano. Hoje tem, mas não precisa. Isso pra mim, eu começo a olhar para as coisas assim, é pra tudo, né? Tudo que você for ver, você não precisa mais um ser humano nessa cadeia. E é muita gente que tá essa que cumpre esse papel. De $1 bilhão. O que fazer? Assim, a gente teve, por exemplo, pegar o exemplo do Uber, né? Teve muita crítica no Uber, quando ele chegou, pelos taxistas, que falaram, pô, acabou. Eu trabalhei minha vida inteira para conseguir a licença de taxista, que era caríssimo, né? Agora que eu comprei, você tá me dizendo que tem um cara aqui... que tem um carro se inscreveu no aplicativo, nunca dirigiu quase, ou acabou de tirar a carta e vai levar o passageiro do aeroporto até a casa dele, da mesma forma que eu fazia antes. Eu ainda tinha que pagar pro dono da minha licença de táxi aqui. É isso, acabou minha vida, minha família vai morrer de fome, eu sou o único provedor da família. Só que o que aconteceu? Na pandemia, por exemplo, milhares de pessoas desempregadas foram trabalhar de Uber e o Uber foi a fonte de renda para muita gente, uma coisa positiva. Eu acho que vai acontecer algo parecido nesse sentido. Não é rápido, mas a gente vai se adaptar. Da mesma forma que o vendedor de cavalo lá que eu falei ficou bravo, a gente vai ter que arrumar formas de adaptar. O cobrador de ônibus, que não existe mais, teve que trabalhar com outra coisa. E assim, a humanidade vem há milhares de anos. Eu acho que que os grandes... os países desenvolvidos, os grandes pensadores do mundo têm que chegar nessa resposta. A gente não tem hoje uma resposta, é uma preocupação, mas eu acho que a gente vai se regular. Eu falo isso com os meus amigos, assim, inclusive o meu amigo que eu ia trazer hoje, que ele não pôde vir, eu tenho exatamente esse debate com ele, e ele fala a mesma coisa, ele fala, não, a gente sempre se ajustou, Revolução Industrial, não sei o quê. Eu falo, tá bom, mas pra mim é uma situação um pouco diferente. Tem uma coisa assim. nova que antes as pessoas morriam com 40 anos, né? Porque a gente tá falando aqui de doenças que... Putz, o cara morria de gripe, que não tinha penicilina. Tinha 20 anos, já tinha 3 filhos. Morria de coisas que hoje são básicas, né? Não tinha antibiótico, né? A gente foi evoluindo. A gente tem uma coisa nova na história do mundo agora, que é pessoas vivendo mais, que antes não acontecia. Então tem mais gente, né? Tem bilhões de pessoas. E a velocidade que as transformações acontecem. Então, esse que é o exemplo do cavalo foi um fato ali durante 100 anos da Revolução Industrial e tal. Que até acontecer a segunda revolução foi mais 100 anos. E a gente está agora, sei lá se é a quinta revolução, porque teve a indústria 4.0 aí e tal. A internet veio também e falou, putz, a internet vai acabar com vários empregos também. E criaram-se outros. Tem o cara de... O youtuber é uma profissão... Enfim, profissões que nasceram digitais. Não sei se você sabe, já tem vagas de expert em prompt de ChatGPT. Eu entendi exatamente o que você está falando. Pô, tá bom, para um cara de TI que era programador Java, ele agora vai ser um programador, né, um expert em ChatGPT, beleza. Mas e o caminhoneiro lá que agora vai ter pra mim a minha preocupação, eu acho que o pessoal que tem acesso à informação... Vai mudar só, né? Vai mudar, vai entrar no próprio chat GPT e falar, o que eu vou fazer na minha vida agora? Vamos perguntar, fazer o que ele fala. Mas por esse cara, tipo, pô, você vai pegar um caminhoneiro de 45 anos, 50 anos, são quantos no Brasil, por exemplo? E é um negócio que, a partir do momento que nem carro elétrico, há 3 anos atrás, no Brasil não existia carro elétrico. No mundo já tinha avançado muito, mas aqui não existe. Hoje, você vê direto carro elétrico na rua. A gente está muito próximo de ter os veículos autônomos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já tem alguns que são até de delivery, assim, que rodam.
Imagina todos os motoristas, inclusive de aplicativo, que é uma principalmente coisa recente, de aplicativo. Né? Não, que é super recente. Em 2009 ali começou. Eles são desempregados. O que essas pessoas vão fazer? No mundo, né? Exato. Não sei. Não, a Tesla, eles vão ter um negócio, ainda não existe porque ele não pode, né, o carro dirigir sozinho, mas que você compra o carro e você pode liberar ele para fazer Uber, tipo Uber, só que da própria Tesla. Então ele vai te deixar no escritório, monetiza, né? Você vai deixando no escritório, o carro fica rodando até você querer ir embora. Tem uma linha de pensamento mais bonita, assim, mais filosófica, que entende que os humanos não vão mais fazer trabalhos repetitivos e chatos, assim, né? Tipo, por exemplo, impressora 3D. Já tem isso ainda é lenta, essa evolução, mas imagina que você vai conseguir construir a sua casa numa grande impressora 3D. Então o pedreiro não precisa mais, o gesseiro, o pintor... bastante, Fala, nossa, o que essas pessoas vão fazer? Não vai mais fazer esse trabalho chato de quebrar a coisa ali, pintar a parede. Tudo que é repetitivo, chato, braçal, cansativo, não vai existir. Então a gente vai ter tempo para fazer coisas mais lúdicas. Apreciar uma arte, fazer coisas criativas, né? Então eu vou ser em vez de ser um pedreiro, eu vou ser tem uma linha de pensamento. Sim, tá? sim. Em vez de ser pedreiro, eu vou ser um pintor artístico. Vou pintar coisas assim para outros humanos apreciarem. Tem uma linha de pensamento de alguns autores que imagina que é isso o futuro. Assim. Os humanos vão ter outras formas de renda, de não coisas repetitivas e chatas, e vai liberar tempo e mente. Tem uma linha que fala que a gente vai ficar mais inteligente, como QI geral, assim, coletivo, porque a gente vai focar nessas coisas mais de artes, mais mais lúdicas e menos técnicas, porque a parte técnica, assim, pura vai ser feita. Não precisa fazer nada. Hoje, tipo... Aí cai naquela discussão da renda, né? Tá bom, eu não faço nada. E como é que eu... E as trocas? Exato. Aí tem a discussão da renda 1, enfim. Não tem resposta. O legal de falar do futuro é que, se a gente falar uma besteira aqui, ninguém vai nos cobrar daqui a 100 anos. Mas dar risada. Mas, se bem que a gente vai viver 100 anos, talvez alguém nos cobre daqui a 100 anos. Exato. Mas, são suposições. Eu acho que a gente vai caminhar por essa parte aí. Mais criatividade, vai ter mais empregos com esse viés de inovação, coisas que só o humano tem, né? De criatividade, de sentimento, psicólogos, por exemplo. Acho que dificilmente vai ter uma máquina psicólogo. Porque só nós humanos temos o sentimento de humano. Mas aí a gente entra naquele negócio da música, por exemplo. Você consegue fazer... Tem um software que faz uma música ideal para o momento, para as pessoas que estão ouvindo, com a voz de quem quiser. Por que não posso ter uma namorada assim? Por que não posso ter uma psicóloga assim? Filmes assim, né? Por que não posso ter um amigo assim? Um site, friend É uma GPT? linha de pensamento. A gente vai ficar mais isolado. Eu acho que isso vai acontecer até o momento de disrupção, que a gente volta para falar, não, a gente precisa de conexões humanas, precisa de mais humano. Não de... Vai ser um trabalho social do futuro. Vai ser, pessoal, vamos na praça, todo mundo se encontrar. Precisam. Isso é comprovado, né? Desde que o homem saiu das cavernas lá, a gente precisa do contato humano. Se você ficar numa ilha deserta, você surta. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Eu gosto até de ficar sozinho de vez em quando, mas a gente precisa da interação social. Sim. Como sociedade, a gente precisa. Então, assim, se a gente tiver só o amigo eletrônico, o psicólogo eletrônico, o médico virtual, isso... Claro, tem até formas, né? Humanoides, a Tesla lá lançou um robô e falta muito pouco para ter os humanoides, né? Tem até uma Sofia, não sei se você já viu, que ela não tem o cabelo, mas o corpo é bem próximo já de uns movimentos assim, fluidos e tal, de um humano. Vai chegar um momento que a gente vai sair na rua, não sabe se é um robô ou se é um humano. Isso é bizarro também. Então, assim... Também um pouco de calma, porque até pouquinho tempo a gente estava falando dos veículos voadores, que a gente... Não é bem assim, a evolução é rápida, mas também tem uma... Não é essa loucura aí, Exterminador do Futuro, e acabou o emprego, acabou a vida, não é. Aos poucos a gente vai aprendendo, se readaptando e... eu vi uma pesquisa também... Foi feita nos Estados Unidos só com pesquisadores de inteligência artificial, e essa pesquisa disse que 48% desses pesquisadores disseram que
a inteligência artificial tem 10% de chance de um final extremamente trágico, como, por exemplo, a extinção humana. 10%. 10%. Onde você imagina? Eu não vi... foi só numa matéria, assim, eu não vi exatamente o quê. Seria eles matarem todos os humanos? Seria fome? Seria... O que você acha que pode ser um risco da inteligência artificial, assim? Eu não tenho eu não vejo esses cenários apocalípticos, não acredito nisso. Uhum. Eu acredito sim, que se a gente não tomar nenhuma decisão, esse poder concentrado demais é um perigo, do ponto de vista de uso das informações e tal. Mas desde 1980, o livro 1984 e outros livros desse tipo, que a gente discute isso, né? As máquinas, o controle. Eu não acho que a AI vai tomar conta e vai ter uma vontade própria. Eu acho que a gente vai conviver, não diria em harmonia, mas vai conviver homens e máquinas ali juntos, sem essa revolta das máquinas. Mas você acha que você tá falando que serão, tipo, duas espécies? Vai ter uma consciência própria das máquinas? As máquinas vão viver em sociedade com os seres humanos ou a serviço dos seres humanos? Então, essa primeira lei dos robôs aí de não atacar os humanos, a não ser que seja... Não, a primeira lei é sempre obedecer o humano, né? Não atacar desde que... Puta, não vou lembrar agora. Assim. Eu acho que a gente vai achar um meio termo. Eu não acredito, eu acho que é muita viagem achar que as máquinas vão dominar e que, tipo, tem até uns autores que falam que a gente vai ser meio que escravos da máquina, trabalhar para as máquinas, que é uma consciência superior. Isso eu gosto de ver mais como ficção lazer do que... Porque as máquinas são muito mais eficientes, muito melhores que a gente em tudo, não tem por que elas usarem a gente pra nada. Elas não têm consciência, né? Uhum. Isso que a gente vê nos filmes, de que o robô se revolta, não acho que isso vai acontecer. Você acha que nunca vai ter uma máquina consciente? É que o que a gente classifica como consciência, né? Porque escrever textos que parecem um humano falando é diferente de uma consciência. Sim, é completamente diferente de uma consciência. Mas assim, vamos supor, como eu vejo um possível cenário apocalíptico, uma coisa que eu vi, seria o ser humano imputar nessa máquina que tem uma consciência, falar que, quem estiver destruindo a natureza tem que morrer. E aí vai lá e mata todos os seres humanos, porque todos os humanos estão destruindo um negócio assim, isso, sabe? Umas viagens assim, umas reações assim, sabe? Tipo, o ser humano não tá ajudando em porra nenhuma aqui, só tá causando custo, tá poluindo, destruindo, causando gasto, roubando, ferrando. Vamos acabar com esses caras aqui. Tem um filme alguns filmes que abordam isso, né? Então a máquina existe pra proteger. Uhum. Então, tem até um filme de terror que é assim, esqueci o nome. Que tem lá meio que um robô que, tipo, a mãe dá pra filha. Aí ela fala que o robô tem que proteger a filha. Beleza, em termos de segurança, tá ótimo, né? Se vier um ladrão, ela vai lá e impede. Mas aí ela vê uma pessoa discutindo com a criança e vai lá meio que... Ou até brigando, porque nós humanos a gente briga, sim, né? Sim. E o boneco vai lá e mata o amiguinho da criança porque tava ameaçando a filha. E a missão dela era proteger a menina. Esqueci o nome desse filme, depois a gente coloca nos comentários aqui. Mas isso eu falo, putz, será que isso vai acontecer? Que loucura, né? Então, assim, a gente tem que ter um modelo de passar as instruções para a máquina também. Porque isso de, proteja o Daniel, custe o que custar, ele pode interpretar como... Se eu vou lá e te dou um tapa assim de brother, no próprio robô, ele vai lá e me mata porque tá achando que eu tô te atacando. Né? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse modelo. Eu não vejo, assim, as máquinas dominando tudo, o Exterminador do Futuro, Schwarzenegger chegando. Eu acho que a gente vai se regular como aconteceu antes. Só que a velocidade, a gente não tá preparado hoje para isso. Então é difícil de imaginar com as informações que a gente tem o que vai acontecer. Mas eu acho que é muita ficção ir por essas linhas tem obviamente 90% é ficção, mas tem algumas coisas que você para pra pensar e fala, faz sentido, é loucura, mas faz sentido, sei lá. Então, o que a gente não pode fazer é deixar de ser vigilante. Quando a gente para de ser vigilante e aceita tudo, que nem, será que é normal ter câmeras em tudo que é lugar, nos vigiando? Por ponto de vista de segurança, sim, né? Porque o governo tá com acesso aqui às câmeras, ele sabe se eu tô no metrô, tem câmera em todos os lugares, ele consegue rastrear um possível assaltante lá. Quando a gente normaliza as coisas, é que mora o perigo, eu acho. Será que câmeras em todos os lugares é bom ou é ruim?
o quanto eu estou disposto de abrir mão de uma coisa por outra. Uhum. Então, quando você abre mão da sua privacidade pela segurança, por exemplo, Não, com certeza. é um trade-off ali. Quando você... Aquela brincadeira que se você não está pagando nada, o produto é você, né? Então, a rede social, as pessoas estão completamente bitoladas hoje, não... mecanismos de controle. Agora, imagina isso multiplicado com o poder da inteligência artificial, que sabe o que você gosta. Esses mecanismos de controle, eu acho que é um perigo maior, porque tem alguém por trás, um humano, né? Uma empresa, um humano. É um perigo maior do que as máquinas dominarem tudo, entrarem aqui, robô para todo lado. Acho que isso não vai acontecer. Mas o que me preocupa hoje, pensando no futuro das crianças e das próximas gerações, é isso. Quando a gente deixa de ser vigilante. Então, se a gente normaliza tudo que está acontecendo em termos de falta de privacidade, de tecnologias que a gente não conhece e está usando sem saber o que está acontecendo, é o problema. Assim. Não questionar. A hora que a gente parar de questionar... Aí é um problema. É o declínio da humanidade, assim. Vamos supor que uma inteligência artificial X cria uma consciência. Vamos supor, vamos usar o ChatGPT. Criou uma consciência, estão lá os programadores... que nem o Godzilla tentando segurar um negócio. Ela conseguiria... seria possível ela se instalar em outro lugar, evitando, por exemplo, sei lá, desligar o computador, desligar aquele processador. Ela migrar para algum outro lugar? É possível isso? Isso como se fosse um cérebro, assim, fazer um transplante, né? Assim, evitar de que ela... que tenha como a gente matar ela. Hoje, da forma que a gente está, hoje a gente consegue desligar hoje você tudo. Desliga, se precisar... Inclusive, todos os Big Techs desligaram. Eu dei o exemplo lá, né? A Microsoft desligou, o Google já desligou, essas que viraram nazistas, começaram a ter termos ofensivos, na hora, vira a chavinha, você desliga. Mas suponhamos, minha pergunta é mais técnica, assim, tipo, é possível uma consciência migrar ou é um chip que faz aquilo específico? Como que funciona isso? É um conjunto de dados, né? Então... Você entendeu a minha pergunta? Entendi, os humanos... Fudeu, os caras vão desligar a tomada aqui nesse computador, deixa eu ir lá para um outro computador na China. Ela se instala lá, ela basicamente transfere os dados, eu não sei como funciona isso. Eu nunca visualizei esse cenário assim, mas eu acho que, até onde eu sei, hoje não é possível. Porque hoje não tem um lugar assim, você fala, o ChatGPT tá aqui nesse laptop, e aí eu vou desligar e acabou. Isso é uma coisa que tá na nuvem, tá dentro de uma base que tem uma série de algoritmos. No caso, o OpenAI é uma empresa, tem outras que têm as mesmas bases e grandes volumes. Isso tudo está dentro de um servidor, está dentro de vários servidores, né? Está dentro de uma base de dados, está dentro de como se fosse similarmente aqui é um HD, né? Que não é um HD, mas Sim. Está dentro de um storage. Então eu consigo ter controle sobre isso. Não tem uma consciência que, vou fugir aqui pelos fios. Não necessariamente fugir, assim, ela conseguir não ser desligada. Basicamente essa é a minha pergunta, assim, tá falando um monte de merda, ela me ensinou o cara a fazer uma bomba atômica, vamos desligar. Mas ela conseguir não se desligar. É possível isso? É que hoje a gente precisa da interação humana, né? As máquinas ainda não estão nos controles da... mas supondo física, que ela conseguiria, se ela tivesse uma consciência, ela conseguiria não se desligar, ela ir contra o que o cara tá falando. Ainda precisa de energia elétrica, né? Mas então, exato. Então, a não ser que desenvolvesse uma outra fonte de energia, algo meio... O último caso é cortar a energia. Meio sci-fi, assim, isso acontecer, né? Eu sou meio cético em relação a essas... Eu acho divertido, assim, eu gosto de ler e assistir filmes sobre... Eu gosto de pensar muito sobre isso. Mas eu não vejo a máquina dominando e... A gente tem que, aliás, que eu falei de ser vigilante, né? Ter meios de não deixar isso acontecer, né? Não evoluir para isso. Hoje não tem como isso acontecer. Quando o Elon Musk diz que a inteligência artificial é muito mais perigosa do que uma guerra nuclear, é relacionado a quê? É sobre os empregos? É sobre tomar uma consciência própria? É mais sobre o quê? Qual que é o maior perigo, assim, dessa... Acho que Ou é tudo, uma combinação de tudo? São várias coisas, mas principalmente a concentração de poder, né? Porque quem tem o poder toma as decisões. Então, no caso, até várias discussões já falaram que a próxima guerra vai ser cibernética, né? Não vai ter guerra de soldado vai lá, atira com a metralhadora, ataca granada. É uma guerra cibernética. Então, por que eu vou
mandar minha população invadir o seu país, morrer todo um monte de gente. Se eu posso invadir uma usina nuclear e remotamente controlar ela e desligar uma Itaipu da vida, né? Você não vai ter mais energia, a não ser que você se renda. Então, esse é o risco, né? Quando a gente tem o controle sobre esses mecanismos, a gente tem um controle... E aí, agora voltando no tema, né, geopolítico, é um risco de controle não só dos indivíduos, como da população, dos meios de produção. Tem esse risco de controle, tem o risco de privacidade, né, da questões de não estar olhando para isso, que a gente falou, da carta lá fala muito sobre isso. E o risco de empregos e tal, coisas que a gente não pensou que vai acontecer enquanto ela está em curso, né? Se a gente parar para pensar depois, a gente não vai saber o que fazer. Vai ser tarde aconteceu. demais. É o clima hoje. Porque se tiver uma guerra nuclear, vai morrer ali um monte de gente e vai reconstruir, assim como foi Hiroshima e Nagasaki. É uma coisa que começo, meio e fim. A guerra nuclear, eu vi, o problema da guerra nuclear não é local, né? O problema da guerra nuclear é o tamanho das bombas e o tamanho da fumaça que ela faz, que ela passa muito, muito acima da zona de condensação e ela vai aumentar muito a temperatura do planeta. Tem até uma teoria que fala, pra mim, né, o que eu entendi da extinção por questão da guerra nuclear é isso, não é que vai explodir o mundo, é que o mundo vai superaquecer. Tem essa teoria aí que fala que se tiver a terceira guerra mundial nesses termos, vai ser a última. Né? Se o Putin lá apertar e o Biden apertar de cá, acabou realmente. Porque as bombas, elas se lançam automaticamente. Muito mais bombas do que na Segunda Guerra. Muito mais bomba. E elas se lançam antes das outras chegarem no lugar. Então, se o cara na Rússia soltou uma, né? Todos os Estados Unidos já soltam e já caem no lugar que ela tem que cair. O quão frágil a gente tá, né? Nossa, loucura. Vamos aproveitar mais a vida. Eu fico pensando, o que os caras pensaram quando eles fizeram isso? Que ia ficar tudo bem quando soltasse todas essas 40 mil bombas que eles querem soltar ao mesmo tempo? É mecanismo de controle, né? Se você tem a bomba, você tem o poder. Exato. É Guerra Fria, né? A próxima Guerra Fria vai ser a guerra cibernética. Falar, eu vou invadir o seu país, a sua internet. Vou cortar a internet do seu país. É uma Guerra Fria de cibernética, né? Aí tem toda uma linha de proteção cibernética, de fronteiras, enfim. De proteção do país que... Os países têm que estar preparados para isso, né? De como combater, prevenir, combater, detectar e responder, né? Aí é um outro assunto. Mas é complexo, é uma inquietação, sim. Eu queria falar um pouco do seu ex-trabalho, Data Forensics. Isso... Vamos falar. Animal. O que é isso? Explica o que é isso. Quer saber da parte de investigação de fraudes também ou só o Analytics puro? Não, a parte de investigação de fraudes também, principalmente. Não, então, a minha carreira, vamos falar da minha carreira, né? Os últimos 15, 16 anos aqui que eu fiz. Comentei brevemente no começo ali. Então, fui trabalhar na Kroll, uma consultoria de investigação. E aí eu trabalhava com isso em 2007 a 2010. Não tinha nuvem, muita coisa de nuvem. A gente tinha HDs. Então eu lembro muito bem, a gente ia lá nos clientes copiar o HD, que não era bonitinho assim, fininho, eram uns desktops. Gigantesco. Tava tudo empoeirado, de 40 gigas, IDE, conexão SATA ou IDE. Ia fazer uma cópia forense. O que é isso? É replicar o conteúdo daquele disco de uma forma, por isso forense, de uma forma que ele possa ser usado como evidência judicial. Igual a medicina forense, teve um assassinato, ela vai lá, coleta o fio de cabelo, o sangue. É a mesma coisa no ambiente digital. Então eu consigo garantir que eu não alterei nada, faço uma cópia ali bit a bit dos dados e faço uma análise. Mas isso foi o seu primeiro trabalho? Minha primeira... Eu ia fazer um resumo até como é que eu cheguei na Analytics. Sim. Eu ia fazer uma pergunta. Vamos continuar depois. Trabalhava com isso, então meu trabalho era coletar esses dados e investigar para saber o que aconteceu. Trabalhava muito em casos Mas isso numa empresa? Na empresa. Não tem nada... Você não trabalha, você não era policial. É a mesma coisa da Polícia Federal, o setor lá de computação forense, só que privado. Então a empresa tinha lá... eu acho que o fulano roubou a empresa, desviou aqui, sumiu 1 milhão aqui dos nossos registros. Então ia lá, copiava o HD, começava a analisar as conversas, os
as comunicações, os arquivos, e tinha um time de contabilidade forense Uhum. que analisava os dados financeiros. Então, pô, o cara escondeu um dinheiro aqui numa conta transitória, contabilidade criativa, né? Que agora com o escândalo da Americanas, isso apareceu em destaque. Uhum. Então, putz, o cara fez um lançamento aqui, não sei o que, eu tinha que achar uma prova digital do que aquilo aconteceu. Ou ele pagou uma propina, ou ele desviou dinheiro para um offshore, tinha que fazer Tá, entendi. o entendi. trace ali Uhum. até o dinheiro. E Então, assim como uma vai. consultoria barra... É uma consultoria. mas não é, qual que é? É consultoria e Auditoria? auditoria. A auditoria, a diferença é que ela não investiga. Tá. Isso é importante, poucas pessoas entendem isso. Até na Americanas, pegando o exemplo, as pessoas falam, como é que a Pricewaterhouse, que é a auditora da Americanas, não viu isso? Na verdade, as auditores eles não têm obrigação de investigar. Uhum. Eles têm obrigação de ver o balanço com as informações que a empresa passa e ver se está certo, né? Uhum. Mas o meu caso era separado da auditoria porque eram as investigações corporativas. Então eu trabalhei com isso, muito técnico ali, analisar arquivos apagados. Aliás, não sei se você sabe que quando você apaga um arquivo ainda dá para recuperar. Então, eu quero saber como que faz isso. Assim, Dá pra obviamente recuperar. não é fácil, mas... Tem softwares específicos, técnicas para recuperar arquivos apagados, e-mails, documentos, fragmentos, né? Então a gente olhava dentro do HD ali e conseguia recuperar fragmentos, pedaços de conversas, pedaços de Então, mas por exemplo, imagens... imagens. Por exemplo, meu computador tá cheio, a memória, tenho 10 GB. Eu fui e apaguei 2 imagens de 1 GB, tá com 8 GB. Voltei, tirei mais foto, não sei o que, voltou pros 10 GB. Você consegue ainda ver aquelas imagens que eu apaguei porque não tinha espaço? Então, quando você... Agora vamos dar uma aula aqui de computação forense rápida. Imagina o disco rígido, porque hoje tem a nuvem, né? Isso mudou um pouco, mas vamos pensar só no disco rígido. Em termos leigos, ele tem lá pedacinhos, 10 gigas, vamos supor que fosse 100 pedacinhos. Então ele tem pedacinhos para você salvar arquivos, certo? Então de 10 gigas você tem um arquivo de 1 mega, ele entra num pedacinho ali, certo? É que é cluster, não é exatamente 1 mega, mas para simplificar, vamos supor que tá quebradinho em quadradinhos ali de 1 mega. Igual uma barra de chocolate assim, quadradinho. Perfeito. Que é bem assim que a gente visualiza na hora de analisar. Muito bem. Daqueles 100 quadradinhos ali, você preencheu um. Quando chegar nos... E aí um arquivo, ele vai sendo quebrado, né? Um arquivo de 5, ele ocupa 5 quadradinhos. Tá. Tá, entendi, beleza. 5 megas, no nosso exemplo, e ocuparia 5 espaços. E aí quando chega no final aqui, que são 100 no exemplo, né? Ele não tem mais onde salvar. Quando você apaga um arquivo, não é que esse arquivo sumiu, evaporou. Ele simplesmente fala para o sistema operacional que aquele espaço está disponível novamente. Mas o arquivo ou fragmento ainda está lá. Mas como se fosse uma comunicação ali, né? Do HD com o sistema operacional. Ele fala, olha, sistema operacional, tem espaço aqui. Pode sobrescrever esse arquivo nesse espacinho. Então, quando você apaga, você não apaga o arquivo. Você só apaga a comunicação. Ele corta ali a comunicação entre o arquivo e o sistema operacional. É o que você enxerga. Então, você não enxerga ali no seu... Então, esses 100 pedacinhos, eles estão meio que sempre trabalhando, eles estão sempre processando. São espaços vagos. E não é assim, linear. Você salva ali um arquivo Office de 5 mega, ele salva um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, outro pedacinho ali. Imagina um quadrado. Sim, ele vai... Então, quando ele apaga, ele deixa... vestígios. O arquivo continua lá. Só que, lembra que são 3 pedacinhos aqui? Sim. Então, eu tenho um pedaço de um arquivo aqui e outro pedaço ali. Eu consigo recuperar se ele não tiver sido sobrescrito. Às vezes eu consigo pegar os 3 e juntar e abrir um Excel. Às vezes só um fragmento, aí eu vejo um pedaço dele. E fica para... Isso que é possível achar o apagado, até ele ser sobrescrito novamente. E fica para sempre? Tá. Até ele ser sobrescrito. Que aí é quando encheu a memória de mesmo. Imagina que... Não necessariamente quando encheu, porque é meio aleatório isso. Tá. Então a controladora ali do sistema do HD, ele vai salvando. Salvei um arquivo, salvei no disco. Às vezes pode dar um azar, no caso do analista forense, de sobrescrever uma parte de um arquivo confidencial ali que o cara quis fazer. Mas você não tem ideia do quão criativo é o brasileiro para fazer fraudes.
e o quão, como eu diria, pouco preocupados os fraudadores são em não deixar vestígio. Porque eu já vi, aconteceu, uma planilha de controle da propina. O pessoal financeiro é muito organizado, assim, né? Os caras que trabalham com finanças. Então, eu trabalhei num caso que eu recuperei uma planilha que o cara tinha exatamente a propina, quanto que ele ganhava. Um caso que não foi um caso qualquer. Não, um caso assim, não era um super caso assim de repercussão. Um caso de uma fraude dentro de uma empresa. Tá. Ele recebia a propina de um fornecedor, né? Você deve ter ouvido falar lá na época da Lava Jato Departamento das Operações Estruturadas lá, né? Das construtoras. Sim. Eles recebiam uma propina. O Odebrecht tinha um andar inteiro de propina. Então, isso em menor escala acontece em várias empresas, em vários níveis. Então, o fraudador, às vezes, é muito organizado. Se for um cara de finanças, é muito organizado. E, às vezes, eu só achava ali uma planilha e falava, putz, o cara recebeu aqui, desviou o dinheiro da empresa ali. O mapa inteiro da... É basicamente assim, a pessoa achava uma brecha. Por exemplo, tem contas transitórias dentro de uma contabilidade da empresa. Então, tem vários esquemas de você esconder dinheiro. Dinheiro virtual, né? Que para a contabilidade ali parece que tá o balanço, mas o dinheiro não tá ali no caixa da empresa. Então, a pessoa roubava, fazia uma bola de neve que depois incluía de novo. Então, eu trabalhei bastante com isso. Vou chegar no Analytics já. Foi meu primeiro contato com análise de dados aí, mas era um outro tipo de dado, né? Fui ser headhunter, trabalhei na Michael Page, que foi uma coisa meio ao acaso, porque eu estava já num período querendo mudar, mandei currículos, inclusive para essa empresa, eles me chamaram, falaram, pô, você não quer ser headhunter aqui? Porque eram pessoas especializadas nas áreas, então era de TI, recrutava para TI. Depois de 2 anos eu quis voltar para a área técnica e fui para a Deloitte, que é essa empresa gigante, multinacional, de consultoria e auditoria. Fui lá montar a área de computação forense, que é isso, coletar dados e para investigações, né? Fraudes, propina, lavagem de dinheiro. Isso foi em 2012. Enfim, comecei aí, montei a equipe, comecei a trabalhar com isso, tinha um pouco de analytics ali, mais coletar base de dados, né? Coisas de SQL, coisas de banco de dados para ver transações financeiras, principalmente, correlacionar. Comecei a trabalhar com isso. O meu aniversário é 17 de março. Pô, foi agora. Foi agora. Parabéns, atrasado. Muito obrigado. E você vai ver que essa data é muito emblemática. 17 de março foi o início da Lava Jato, Operação Lava Jato. E foi o primeiro dia de lockdown da pandemia agora em 2020. Tá. Para mim é fácil de lembrar essas datas. 2014, 17 de março, começa a Lava Jato. Que nem teve muita repercussão em 2014, logo no começo, porque era aquelas buscas do Youssef, que era doleiro e tinha lá um posto de gasolina com lava-jato que desviava, lavava dinheiro. Foi uma operação em 6, 7 estados que a Polícia Federal começou a investigar. Como chama aquela série mesmo? É o Mecanismo? Mecanismo, que fala disso. E parece que foi agora, né? Parece que a gente ficou muito tempo. A Lava Jato foi de 14 até agora, 2020, 2021. Até o Lula, de novo, até o Lula voltar. Na verdade foi até o meio Bolsonaro, metade do Bolsonaro ali que meio que acabou. Deve ter começado a chegar num lugar que ele não quis. Mas olha que emblemático, assim, falando da minha carreira, né? Eu pensei... eu tinha várias oportunidades também. Eu falei, não sei o que eu vou trabalhar. Quando eu tava querendo sair do recrutamento, né? Poderia ir para uma linha mais comercial, uma linha mais técnica, até área de games, eu tava pensando em trabalhar com isso. Aí eu pensei, falei, olha, uma coisa que sempre vai ter no Brasil é fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro. Eu nunca vou ficar desempregado. Acho que eu vou continuar trabalhando com isso. Aí começo a montar o time em 12, em 14 vem a Lava Jato. Aí o resto... Na Deloitte, você estava na Deloitte. Porque era uma área pequenininha, eu tinha lá três eu lembro muito bem do dia que eu entrei. Era um computador em cima da mesa, um desktop, e tinha 2 estagiários. Falei, tá bom, vamos começar aqui a trabalhar. Tinha um caso de fraude aqui, outro ali. Era uma área importante, né? O Brasil tem muitos casos de fraude e corrupção. Aí em 14 começa a Lava Jato. Aí, o que isso tem a ver com... Porque eu não sou da Polícia Federal, né? O que isso tem a ver comigo? A Polícia Federal fazia as investigações lá, as operações todas, e as empresas precisavam
Acontecia 3 coisas. Ou uma empresa era uma empresa de fora, com filial aqui no Brasil, que queria saber o que estava acontecendo. Ou a própria empresa queria investigar paralelo à Polícia Federal, para saber também o que rolou, quem fez, quem que vai punir. Ou era uma empresa que era auditada por alguém, que não a Deloitte, e que precisava investigar para... ou a própria Deloitte, que a gente não poderia fazer, tinha um conflito, mas uma empresa que era auditada por uma outra, a gente tinha que investigar para o auditor assinar, dar o conforto para o auditor assinar. Aí que começou essa explosão de dados, informação, porque era um volume absurdo. Então, tive que crescer o parque de tecnologia, contratar mais gente, comecei a trabalhar em casos mais complexos, que é muito mais difícil. Aquela fraude simples ali de propina que as pessoas faziam, começou a ficar mais complexa. E aí eu cresci muito nessa Começou área. a virar um ecossistema o negócio, né? E trabalhei em muitos casos da Lava Jato, né? A gente não trabalhou com a Petrobras, porque a Petrobras... foi a Ernst Young que trabalhou, mas aí teria um conflito, né? Eles têm essas coisas de aceitação de cliente e tal. Sim. Não poderia trabalhar com a Petrobras e com as outras. Daí a gente começou a trabalhar com as outras todas que estavam implicadas na Lava Jato, as construtoras, frigoríficos, enfim, todas essas empresas então, que estavam envolvidas. Por elas ou por alguma coisa, a polícia... Por elas. Sempre com a empresa. Com a empresa, a empresa vinha... Cliente. Porque você pode pensar, pô, mas a empresa quer investigar, ela acabou de pagar 100 milhões de propina, ela vai... Mas lembra que a empresa é feita de pessoas, né? Às vezes tinha um grupo lá de... A empresa é maior do que as pessoas. Então, tinha um grupo lá de 5 que realmente roubaram, pagaram propina, mas a empresa tem um compliance, tem um 95% da empresa não sabia. Ou muitos sabiam, mas, enfim, tem uma matriz que quer... Tem uma matriz de fora que quer investigar, alguém quer ter uma versão privada, não só ler o Jornal Nacional ali e ver o que saber o que está acontecendo. Então, me especializei nisso, aí começaram esses grandes volumes, muitos e-mails, a gente tinha que processar muitos e-mails, analisar textos, né, com essas coisas de tecnologia de identificação de textos, padrões, comecei a aprender mais de estatística, de modelagem. Isso... Com a Lava Jato, né, cresceu muito e as fraudes normais do Brasil, a minha área cresceu muito, né? Chegou a um time grande. O que você descobriu da Lava Jato? Então, a gente tinha que muitas vezes comprovar uma denúncia. Lembra das delações premiadas? Que era aquele mecanismo que fala, pô, você fez alguma besteira? Mas me conta aí, o que mais que a sujeira que aliviou a sua pena? Então, com essas delações, todo dia saiu uma delação. Era uma loucura. Assim. Todo mundo delatou e ninguém foi preso. Foram presos. Que muitos, quase todos já estão soltos. Todos. O último foi o Cabral lá, que saiu agora. Que tá dando cursos de... Não, ele tá tipo meio youtuber agora. O Cabral? Nossa, ele vai contar da época na prisão. Você tá brincando. O Brasil é engraçado. Nossa, né? esse cara tá louco. Enfim, na verdade, o que eu tinha que descobrir era gerar provas. Uma coisa é falar, a empreiteira tal pagou propina, mas tem que saber quem, quando, por quê, como, onde, para quem foi, rastrear, ver os documentos, os fragmentos. Então, eu coletava dados, HDs, backups, dados de servidores, dados de chat, pegava muita coisa ali no chat, coletava celulares. Você estava numa posição que você estava trabalhando com a empresa, mas meio que contra a empresa. Mas a empresa precisava saber, porque ela tinha que prestar conta para a polícia, para os órgãos reguladores. Não é só a polícia. Tem a CVM, empresa listada na Bolsa. Se for internacional, tem a SEC nos Estados Unidos, tem o DOJ. Também a denúncia já estava lá, né? Então você não estava expondo. Ela tinha que resolver. Sim. Então muitas vezes, o que eu descobri como algo novo era mais detalhes de coisas que não saíam no jornal, porque eram mais pessoas envolvidas ou mais valores. Porque tem isso também, né? Você começa a investigar uma fraude, achei aqui 1 milhão. Nossa, o cara pagou 1 milhão, mas é só um fio. Você começa a puxar, aí foi esse escândalo todo, né? Então, de mais legal, assim, eu coletei o HD do Cerveró. Foi engraçado, porque eu fui já depois... Foi toda uma preparação, uma coisa assim, nossa, o que vai acontecer? Será que ele vai estar lá? Tinha nudes? Não, então, foi o HD mais... Lembra que eu brinquei que no começo da carreira tudo tinha pó, que tinha que desmontar os servidores? Esse HD foi o mais limpo, assim, esteticamente limpo que eu já vi. Ou seja, tinha sido trocado já antes da coleta. Entendi.
Mas é que eu também fazia muitas coletas para preservar dados. Não necessariamente para analisar, só para preservar uma cópia, Aham. para se precisar em algum momento. Ah, deixa eu pegar o ter, seu negócio aqui. Plá. ter o dado preservado, porque a cópia forense é isso, uma cópia bit a bit ali para usar, né, se precisasse. Então os advogados pensavam muito nisso, vamos preservar dados, vamos preservar informação. Bom, trabalhei com isso há alguns anos, isso falando de 14 a 18. Aí, em determinado momento da carreira, eu falei, poxa, esses conceitos eu virei um especialista nisso, dei aula em pós-graduação de computação forense, comecei a dar palestras, cursos, me especializei muito nisso, cresci muito. Em determinado momento eu falei, poxa, esse é um mercado de nicho, né? Você provavelmente nunca ouviu falar em computação forense, as pessoas aqui que estão ouvindo nunca ouviram falar Pra mim era disso. só policial. É o era CSI mesmo. Até agora eu achava que você tinha trabalhado com a polícia, tipo... Zero polícia. Entendi. Zero... Eu encontrei alguns policiais em eventos, assim, só. Aham. E interação. Eu já fiz busca e apreensão, que é um negócio louco também, com a polícia. Que os caras vão armados mesmo. É. Eu passo seu computador aqui. Uau, pega eu falo, tudo. pô, você é um executivo, tipo... Eu acho um pouco de exagero ir com um rifle lá, uma metralhadora, apreender documentos. Em caso de disputas que tem que aprender dados, vai a polícia junto. Polícia estadual. Mas fora essas experiências emocionantes assim, eu não tive... Era Não, privado, entendi, privado, né? Nem poderia trabalhar com a polícia. Eu achava que era um negócio com a polícia. Aí, em 2018, mais ou menos, eu fiz uma reflexão de carreira e falei, poxa, esse trabalho é muito de nicho. E mais ou menos nessa época começou a bombar Big Data, analytics, coisas desse tipo. Por quê? A nuvem começou a popularizar, o LGPD, ficou mais fácil processar maiores volumes de dados. Comecei a ver esse buzz, esse hype. Eu virei um pouco a minha carreira para analytics. Comecei fiz MBA em analytics, comecei a estudar bastante sobre isso, aprendi Python, comecei a usar mais modelos com estatística, principalmente, né? Montei um time, mudei de área literalmente lá, montei um outro time e comecei a investir nisso. Ah, você continuou lá e mudou Na Deloitte, mudei de área. Entendi. Fui montar uma outra área de analítica, contratei pessoas, tinha equipe em São Paulo, no Rio. Comecei a trabalhar aí não só em investigações, mas outras coisas. Trabalhei numa área lá de fusões e aquisições. Eu era o líder depois de uma área de dados financeiros. Então, tudo que envolvia dados financeiros, eu coletava, analisava e identificava padrões. Então, dados de fusões e aquisições, como eu falei, recuperação judicial, que agora está tendo um monte, né? A Deloitte tinha uma área disso, própria investigação, e assumiu uma área de, eles chamam lá de capital projects, que são projetos de engenharia, grandes projetos. Então, comecei a trabalhar com dados de engenharia, IoT, que é a internet das coisas, né? Então, tudo que envolve a indústria 4.0, identificar como é que separa uma máquina, né? Qual que é o melhor momento de parar uma máquina para fazer a manutenção? Começar a criar modelos preditivos para parada de coisas de engenharia. Comecei a me especializar nisso. Fui sendo promovido, etc. Veio a pandemia, né? Em 19. Mas aí, enfim, passamos por isso. Aí em final de 20, eu estava já há uns 4 anos nessa... Estava para virar sócio na Deloitte. Até engraçado essa questão de timing, eu já vou te explicar. Aí a Microsoft me abordou para ir liderar a frente de dados e inteligência artificial na área de estratégia deles lá, do Azure, né, da nuvem. Até então, com inteligência artificial, você não... Eu tinha experiência com esses modelos, né? Modelos para prever fraudes. Entendi. Alguma empresa lá queria criar um modelo para identificar alguma coisa, modelos preditivos. Manutenção é um deles, né? Fraude, cartão de crédito, score... Então, coisas mais comerciais, como recomendar compras. Aí eu usava na minha área analytics e AI. Aí na Microsoft fui liderar essa frente lá, aí mergulhei mais na nuvem mesmo. Já tinha contato com nuvem por conta da Deloitte, clientes e a própria nuvem dos projetos. E aí comecei a trabalhar com isso para o mercado, né? Então eu tinha que definir a estratégia de mercado dos produtos da Microsoft. Então, como que ela ia crescer, como que ela ia ter mais clientes, como que ela ia posicionar, qual que era o diferencial de um competidor. Meu trabalho era de estratégia para os produtos, né? Era um Product Manager. O que é a Azure?
Tem várias formas. Você pode falar Azure, Azure, mas é a nuvem da Microsoft. É a nuvem da Microsoft. É o iCloud da Microsoft chama essa Azure. 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 Eu acostumei a falar mas pode falar Azure. Não, mas em inglês é Azure que fala? Azure. Entendi. É igual o GCP, que é o Google Cloud Platform, e a AWS, que é da Amazon, né? Entendi. Os três principais, tem ainda sim, é que eu não sabia que era esse nome da Microsoft. Sim. E aí, mas aí você... Aí fiquei lá, até agora, mais ou menos final do ano passado, que veio essa crise das Big Techs. Aí eu comecei a dar aula de Analytics também, comecei a fazer cursos e tal. Investi em startups, que eu falei no começo, né? Comecei a ter uma startup... Eu sou mentor, comecei a dar mentoria e tal, nessa área de Analytics. Fui crescendo nessa área, até que veio essa... Layoffs. A minha posição deixou de existir, ela foi para Latam, teve uma mudança ali. Eu saí, aí de novo... Tá rolando até agora, né? E vai continuar rolando. Tá vendo todo dia aí esse impacto. É que às vezes a gente vê uma notícia assim, a Amazon demite 10 mil profissionais. Só que a Amazon tem mais de 1 milhão de profissionais. A Microsoft tem 200 e tantos mil. Então, às vezes, não é pouco, né? Não é que a empresa está em crise, ela está bem. Mas, enfim, tem que reduzir custos, cortar, juntar áreas, né? Ser mais eficiente. E aí, voltei para o mercado, comecei a pensar o que fazer. E apesar dos layoffs e tal, recebi o convite dessa empresa de recrutamento, que chama Find. Eu estou lá hoje, focado em Analytics e AI, né? Acreditando que as empresas precisam desse perfil, né, desse profissional. Então essa é um pouco a minha missão é essa, culturar as empresas, trazer os melhores talentos para e aí eu entendo o que ele está falando, né? Quando eu vou entrevistar alguém, eu falo, não sei se o cara sabe ou não sabe o que ele está falando. O que você tem de track record aí já... Um pouquinho como que eu fui para essa área. O timing que eu ia brincar é porque eu acertei o timing ali de computação forense, porque eu surfei esse crescimento, né? Mas depois eu saí, e agora que a AI, eu saí da Microsoft, agora que a AI tá bombando, né? Só se falar disso. Porque na época não era tão simples assim, você ter uma agenda pra falar de AI, não era tudo. Não, zero agora. Literalmente 2023, assim. Exatamente. Putz, até a partir de dezembro janeiro. de 22 ninguém queria saber disso. Ninguém nem sabia o que era inteligência artificial. Subiu a cortina automaticamente, era inteligente a cortina. Automação de casa, assim. Isso foi falei, putz, engraçado, né? O timing das coisas. E eu tava pra virar sócio na Deloitte também. Fui pra Microsoft, talvez devesse... Sim. Enfim. Mas aí... Isso é a vida... Acontece. Se for falar de timing... Imponderável, né? Minha vida aqui, eu vou ficar 5 horas falando. Mas é isso, demos nosso tempo. Oswaldo, obrigado por ter vindo. Quer deixar algum recado, alguma página, qualquer coisa? Fica à vontade. Podem me seguir no LinkedIn, principalmente, é a mídia que eu mais uso, né? Então, Oswaldo Aranha Neto ali, eu tô sempre publicando. Oswaldo Aranha Neto, Oswaldo com V mesmo. Com V. Principalmente no LinkedIn, e enfim, a gente se cruza aí. Queria agradecer demais o tempo. Valeu, foi legal pra caramba. Legal demais. Deu pra bater um papo aí, tava querendo colocar pra fora as ideias apocalípticas do inteligência artificial. A gente volta daqui a 100 anos pra saber se as máquinas dominaram tudo ou não. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Valeu.